Vocês passaram muitos perrengues com ele no começo? Tinha plano de saúde, se caso ficasse doente? Sim, Como é que... uma coisa que eu bati o pé e eu falei quando a gente veio foi: eu não vou vir com plano de saúde, com qualquer plano de saúde. Porque com saúde a gente não brinca. Principalmente quando vai com criança. Então, assim, eu não queria estar na situação de ter uma emergência e ter um plano que não ia cobrir. Exato. Então, a gente E pesquisou. criança tá sempre quebrando coisa, quebrando o braço, quebrando o osso. Meu Deus, é menino, né? Então, 2 viroses que ele pegou. Aham. E uma vez ele bateu a cabeça e cortou aqui. E a gente foi. Ainda bem que eles conseguiram colar. Aham. Mas se a Não cola teve não que dar pegasse, ponto. ia ter que costurar. Mas foi fundo. É? Foi bem aqui no meio da cabeça. Ele bateu na quina da parede. Nossa. Ave Maria, foi desesperador. Eu imagino. Mas assim, na primeira emergência que eu fui, eu descobri que se eu não tivesse dinheiro, eles não iam atender. Entendi. Porque assim, o que a gente acha que é emergência, por exemplo, o da cabeça eles iam atender de qualquer forma, que era uma cabeça aberta ali. Sim. Mas, tipo, a criança vomitando, eles me recomendaram: será que você quer ficar aqui mesmo? Vai, amanhã você vai no DP. Tipo assim, tem coisas que a gente acha que é emergência no Brasil que aqui eles não consideram emergência. Então, se pra eles não é aquela emergência, se você não tem dinheiro ali pra pagar pra ser admitido na emergência do hospital, eles não recebem. Entendi. Entendeu? Foi meio assustador, assim. Tipo, eu tô numa emergência e se eu não tiver dinheiro, eu não vai me atender. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com uma cearense que veio com a família e está aqui desde 2016, Liane Peixoto. Oiê! Obrigado por ter vindo, viu? Oi, gente! Obrigada aí De onde pelo é que vocês convite. vieram? Fortaleza. Não. Onde vocês moram aqui em Sydney? Ops! A gente mora em Monterey. Monterey, que é lá pra baixo, né? Não, Monterey é vizinho a Brighton, licença. Não é tão minutos. longe, né? Não. Porque aqui em Merckville é rapidinho, né? 20 minutinhos. 20 minutinhos. Se não tivesse... A gente pegou um pouquinho de trânsito ainda, porque hoje tá um dia de sol, né? Sim, tá lindo de Primavera chegando. Sim, não pode sim. esquentar um pouquinho, o pessoal já tá... Aí já ali, a avenida da praia ali... Bomba. Já dá uma engarrafada. É mesmo? É. E tá construindo um túnel novo que vai dar acesso para M5. A galera que não conhece Sydney deve estar sem entender, mas Sim. é um túnel que é muito usado pra galera que dirige aqui. Tu já deve ter pegado a M5 várias vezes. Sim. Então, vai estar sendo feito um novo túnel ali. Que legal. Eles chamam que é de Rockdale, mas é ali de Monterey. E vai cruzar ali, Rockdale e tal, e vai direto pra M5, sem a gente ter que pegar aquela avenida toda que sempre engarrafa. Sim. Pra pegar aquela entrada na M5 lá embaixo, assim. Que legal. Legal. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar os nossos patrocinadores. Então, estamos mais uma vez aqui com a Follow Us Intercâmbio, que tá nos patrocinando desde o início da segunda temporada do Equalizando. Então, para vocês que querem vir para a Austrália com um intercâmbio personalizado, ajuda do Brasil e aqui, principalmente, que é mais importante, nas principais cidades da Austrália, vocês podem entrar em contato com eles, fazer uma cotação, vir aqui ficar 6 meses, né, que a gente sabe que não é, e ter essa experiência do intercâmbio, que com certeza é uma experiência válida não só para inglês, mas para a sua vida, amadurecimento, eu recomendo muito. Então entre em contato com eles, sigam nas redes sociais, Follow Us Intercâmbio, para dar aquela moral. E eu vou deixar o link na descrição para vocês mandarem aquele zap para eles, pedir uma cotação, marcar uma reunião e entender um pouco mais como é que funciona o processo para vir para cá. Também tem a Grab and Go do Bruno, o chefe Bruno, ele que faz marmitas. A gente estava falando isso antes do episódio, né? Cara, pelo menos para mim economiza um tempo gigantesco. Eu não sei cozinhar, eu não gosto de lavar a louça. E como umas marmitas saudáveis com ele, e eu tô sempre fora de casa, então economizo grana e ainda como melhor. Então entre em contato com eles, sigam no Instagram. Tem menu novo toda semana, pedido até quinta-feira e a entrega é retirada no domingo, tá? Pode pegar lá em Zetland com ele ou retirar. Fechou? Então sigam lá. Também estamos com a Musolab para você que é músico ou tá com seus brothers só querendo fazer um ensaio, tocar uma musiquinha, ou se preparar para um show, uma apresentação. A Musolab fica aqui no Inner West, perto de Sydenham, do lado da estação, então é uma localização muito boa. Tem várias salas para vocês tocar instrumento, ou fazer gravação, ou voice-over, ou até um espaço criativo para gravar um podcast lá, um ambiente bem legal.
E com o código ECO23, EKO23, vocês conseguem $20 de desconto no agendamento pelo site. Então, o link da Musolab eu vou deixar na descrição, tá? E a Connection Law, que advocacia internacional para brasileiros no exterior, para você que precisa resolver algum assunto pendente lá no Brasil. A gente sabe que essas coisas são bem chatas, papelada de casamento, divórcio. Deixa eu ler mais alguns serviços aqui, porque tem várias coisas que eu nem faço ideia e nem sei o que fazer se eu preciso. Aliás, agora eu já sei, né? Eu vou entrar em contato com a linha da Connection Law. Mas, legalização de casamento e divórcio estrangeiro no Brasil, mudança de nome, pacto nupcial, adoção de regime de bens, homologação de sentença estrangeira, guarda e pensão alimentícia de menor e várias outras coisas. Então sigam lá no Instagram se precisar de alguma coisa, entre em contato lá com a Aline da Connection Law. Ela que também vai vir aqui no podcast para a gente trocar uma ideia sobre o que ela faz, um pouco da história dela. Mas eu queria hoje saber um pouco da sua história, Eliane. Você que está aqui desde 2016. Eu vim em 2016 também. Isso. A gente chegou em novembro de 2016. Eu vim em abril. Eu vim em abril. Um pouquinho antes, uns 6 meses antes. E como é que era a sua vida lá no Brasil? Vocês já tinham uma família já, né? Sim. Vocês já eram casados? Sim, já era casado, já tinha o nosso filho. O Leozinho também. Ele tinha... Quando a ideia veio de vir para cá... Ele já tinha feito 1 ano de idade, já tinha completado 1 ano. Não, foi antes dele completar 1 ano de idade. Sim, mas a ideia de vir. A ideia, que não partiu de mim, partiu do meu marido. E aí, a pessoa aqui, né, deu um pulo, né? Não, como assim? Para a Austrália, porque a Austrália... A gente tinha um amigo que morava aqui. Tá. Ele morou por 5 anos aqui e, tipo, como várias pessoas vêm, passam um tempo, tipo, cansei... Voltou pro Brasil. Sim. Depois ele voltou para cá também. Depois que a gente já estava aqui, ele voltou, morou mais um tempo aqui. Agora já tá no outro país. É do mundo. Sim, sim. Mas aí ele tinha voltado pro Brasil e foi bem na época que o meu sogro tinha acabado de falecer. E a gente se reencontrou na missa de 7º dia do meu sogro. E aí lá, conversando... E aí ele começou a falar da Austrália e tal. O meu marido já tinha morado fora por 1 ano em Portugal, quando ele tinha 18 anos. Certo. E vira e mexe ele falava que ele tinha vontade de morar fora de novo. Mas eu achava que, tipo... Só da boca pra fora. Da boca pra fora. Uhum. Porque ele falava, mas assim, eu não enxergava isso dele morar fora. Porque ele sempre foi empreendedor, ele tinha um negócio dele, sempre muito envolvido. Sim. Quem conhece ele sabe que ele vive para o trabalho, sempre muito envolvido com o trabalho. Então, largar tudo e morar fora era algo que eu não imaginava. E aí, né, quando esse nosso amigo começou a falar e tal, e aí ele chegou em casa um belo dia e falou assim, o que você acha da gente passar um tempo fora? Morar fora por 1 ano? Aí eu falei, legal, ótima ideia. Só que eu sabia, tipo assim... Beleza, né? Ele tá falando aí. Aí ele falou, não, então, porque eu tava falando com o nosso amigo e tal, e aí ele falou da Austrália. Eu falei, Austrália? Não. Onde é que fica? Como assim? Porque a Austrália, o que eu sabia da Austrália? Que tinha canguru, que tinha koala, que era muito longe e que tinha tido as Olimpíadas. Era só isso que eu sabia da Austrália. Sim. Porque eu nunca me interessei por intercâmbio, nunca me interessei por estudar fora. Não, nunca pesquisei. Era uma coisa que era muito fora da minha realidade. Sim. Eu venho de uma infância muito humilde, então, assim, sonhar... Eu nunca tive sonho nem de ter a boneca da moda, a roupa da moda. Intercâmbio era uma coisa... Era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sim. Então, assim, nunca sonhei. E inglês era uma coisa que vira e mexe nas entrevistas de trabalho, o pessoal dizia, tem inglês, mas eu não sei por que perguntam, né? Porque você não vai usar o inglês. A recepção, pergunta, inglês, pra que vai querer inglês? Enfim. Mas aí, às vezes eu tentava algumas posições um pouco maiores e, por não ter o inglês, eu não conseguia. Ficava ali na peneira. E aí ele tentou me convencer e falou assim, se a gente for pra Austrália, por 1 ano você vai estudar inglês, e aí vai ser bom pra você. Porque depois que o meu filho nasceu, a licença maternidade lá são só 4 meses. E aí mãe de primeira viagem, aquele negócio, o que eu tô fazendo aqui? Eu não me enxergava mais ali no trabalho direito, então eu saí do trabalho e eu me dei um tempo, eu queria ficar com ele até ele fazer 1 ano e pouquinho. E eu tinha iniciado um MBA e o meu foco era terminar o MBA. Nesse tempo eu ajudava meu marido na empresa dele, cuidava do meu filho.
Terminando a MBA, eu voltava pro mercado com tudo. Meu filho já ia estar maiorzinho para ficar na creche e já estava mais tranquila, né? O meu psicológico. Sim. Mas aí ele me convenceu de que se a gente viesse para cá, eu ia estudar. E depois desse 1 ano eu ia voltar com inglês e ia ser melhor para mim. Aham. E aí eu fiquei, pode ser, mas... Ficou com a ideia na cabeça. Eu falei, mas por que a Austrália? Porque a única pessoa que a gente conhecia tinha voltado. Então, assim, todo mundo que está no Brasil sempre tem esse mesmo medo, né? Tipo, eu não tenho um apoio lá. Porque o medo de não ter um apoio, ele é muito grande. Apoio, assim. Principalmente quando você vai com criança, né? Você quer ter algum porto seguro. É muito mais difícil. Se eu passar uma dificuldade, um aperreio, para quem que eu vou pedir ajuda? Sim. Né? Então, aí eu pensei, mas por que a Austrália? Por que a gente não vai para o Canadá? Porque todo mundo tem alguém que está morando no Canadá. Sim, o Canadá é e a gente bem tinha, popular. a gente tinha um casal de amigos que estava lá no Canadá. Tá. E eles falaram, não, vem, vocês ficam aqui em casa por um tempo, a gente ajuda vocês a encontrar casa. Tá? Eu falei, olha, temos um suporte, vamos pro Canadá. Já tá melhor que a Austrália, já. Tá melhor que a Austrália. Uhum. E aí, então eu abracei a ideia de passar 1 ano. Então, começamos a pesquisar sobre Canadá. Certo. Fui em todas as agências de intercâmbio lá em Fortaleza. E primeiro que eu não senti segurança em nenhuma das agências que eu fui Sério? lá. Achava que o pessoal tava falando só um script. Um script, não tava passando. Tava lendo... Ninguém viveu, ninguém foi. Nem, principalmente em família. Então, assim, eu não sentia segurança. E aí, além de... Então, pesquisei o máximo que eu podia. Fui em todas as agências que eu podia. Sim. E comecei a pesquisar canais no YouTube e tal. E aí, eu me dei conta que pra gente ir pro Canadá, como eu não falava inglês, meu marido não falava inglês, Tá. a gente não ia ter permissão para trabalhar se eu estivesse estudando inglês. E aí eu pensei... limitar bastante, né? Eu pensei, a gente vai para um outro país, sem permissão de trabalhar, para fazer algo legal eu não vou, para começar. Sim. Aí, até que eu chegasse no nível para ter permissão de trabalhar, eu ia ter que estar num college, pelo menos. Que o college é, tipo... Sim. Pelo menos o VET, que a gente chama aqui, né? Que são os cursos de certificado técnico, e diploma. Que você tem que ter alguma coisa de inglês para fazer. Até que eu chegasse nesse nível, eu ia demorar mais de 6 meses. Porque eu tinha nada. Ia ficar 6 meses sem trampar, já tá. Tinha zero, Aí eu falei, não tem condições. E fora que, lá no Canadá, pelo menos na época que a gente tentou fazer tudo, eu tinha que ir estudando e tinha que estudar de dia. Então, assim, mesmo que eu tivesse a permissão para trabalhar, eu ia... que a gente tivesse permissão de trabalho, Sim. eu ia estar estudando exatamente no horário que meu marido ia poder trabalhar, por exemplo. Então, como que a gente ia fazer? Ele ia tentar trabalhar à noite, naquele frio do Canadá, o que ia dar para fazer? Nossa Senhora. Falei, não, eu não estou enxergando vantagem no Canadá. Mesmo que seja só para ir passar 1 ano e voltar, eu não quero passar 1 ano sofrer. Passar um perrengue sem fim. Eu falei, tá, vamos... Estados Unidos nunca passou pela minha cabeça. Também não cogitei Nada. quando eu vim. Falei, tá, já que veio tanta informação da Austrália, vamos começar a pesquisar sobre a Austrália. E aí, voltamos às pesquisas, só que com foco na Austrália. E nisso já tinham alguns canais no YouTube? Então, comecei a pesquisar Instagram. canais no YouTube, eu só achei 2. Aham. Que era o da Márcia, Aham. que era de alguém que já tinha vindo, e ela tinha esse perfil também de entrevistar algumas pessoas e falava de vida em família. Sim. Só que na versão de alguém que teve os filhos aqui, já como Que um não residente veio permanente. com a família, né? Aham. Não seria muito a minha realidade, mas tinham coisas que ela mostrava que me interessavam. Sim. Como os filhos na escola e tal. Então, passei a seguir o perfil dela. E tinha um perfil da Renata, que ela fazia... Renata Mais, que ela fazia uma pegada mais comédia e tal, que era engraçado. Mas não dava, assim, muita dica sobre vida na Austrália. Então, foram as únicas 2 coisas que eu encontrei em 2016. Naquela época, Bem vago, assim. O que tinha mais de informação era mesmo o da Márcia. Aham. Mas nada que tirasse as minhas dúvidas de vir como estudante, em família, com criança pequena. Aham. Como é que eu vou matricular na escola quando tiver, né, na época, qual que é a idade, um monte de coisa. E aí eu comecei a procurar grupos de mães. Aí achei o Mães Brasileiras em Sydney, que eu vinha para Sydney. Legal, não sabia desse daí. Achei os brasileiros em Sydney. E aí a gente começou a monitorar os grupos ali. Papo Calcinha também. Papo Calcinha, que é um grupo só de mulheres. E aí a gente começou a monitorar os grupos. Sim. E aí, uma vez, uma pessoa, um rapaz com o mesmo nome do meu marido, falou assim, tô indo para a Austrália, isso 6 meses antes da gente vir. Já tinha fechado o intercâmbio já? A gente já estava, eu já tinha, depois de pesquisar muito, eu encontrei uma pessoa de uma agência, que ele tinha morado aqui por 10 anos,
e tinha voltado para o Brasil e estava representando essa agência lá no Brasil. Só que ele era na Bahia. Entendi. Mas assim, um amigo nosso, o nosso amigo que tinha voltado, tinha feito com ele, e ele recomendou, e a gente fez tudo por telefone, Legal. por e-mail, e foi super de boa, porque ele me passou a vivência, A a segurança de alguém segurança. que viveu na Austrália. Sim. Apesar dele não ter tido filhos aqui, mas ele foi bem realista com várias coisas, o que foi muito importante para eu bater o martelo. Total. Exato. Eu não tava falando... Ele não tá lá para vender um negócio que não existia. Exato. Eu não tava com alguém que tava ali só para me vender, para cumprir a meta. Pelo menos foi o que eu sentia. Eu sempre falo para todo mundo, vocês pesquisem, falem com todo mundo e parem onde o coração de vocês encaixar, entendeu? Então, assim, eu senti confiança na experiência dele e foi com ele que a gente tava já para fechar. E aí esse rapaz chamado Leonardo falou, tô indo pra Austrália com a minha mulher e a minha filha de 1 ano. Tipo, eles são da mesma idade. Cenário... Acho que ela é 1 mês mais velha do que meu filho. Caramba. Tô indo e tô precisando de lugar pra ficar e tal. E aí eu falei, olha, tem uma família indo, vamos fazer contato com eles. E aí já falei, ó, você faz contato com ele, eu já faço contato com a mulher, já ficamos amigos online, entendeu? Sim. E aí a gente foi meio que vendo o que eles já iam vivendo aqui. Só que eles chegaram, eles dividiram casa, passaram vários perrengues, porque você vinha em família e dividir casa. Você tá solteiro e dividir casa não é fácil. Exatamente. Tem muito problema. Sim. Você tá em família é pior ainda. Porque criança, né? Criança chora, criança fica doente, criança tá birrenta. E a galera passa o dia trabalhando. E a viagem já deve ser um parto, né? E cada um de um jeito. E às vezes a galera quer fazer balada, você tá ali em família. Então, assim, não é legal. Nossa. E eles tiveram vários problemas. Dividindo casa com um monte de adolescente. Meu exato. Deus. Não dá. Aí, segundo eles, disseram que não se deram, né? Dividindo casa. E falaram assim, olha, se você puder não dividir casa, é melhor. Já deram essa recomendação. Já deram essa. E aí eu fiquei monitorando para ver o que a gente ia fazer. Se ia alugar um Airbnb quando chegasse. E aí, por coincidência, as coincidências que acontecem, né? Uma outra família estava indo passar férias no Brasil, exatamente no mês que a gente estava vindo. Chegando. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, e aí a gente ficou bem próxima, fechamos com eles pra gente ficar no apartamento deles por 2 meses. Um short termzinho lá. Short term. E aí, assim, foi além, porque a gente se aproximou muito nas conversas, e ela falou assim, chega uns 3 dias antes da gente viajar, que a gente explica pra vocês como que é pra pegar o trem, como que é pra ir no supermercado. Que legal. E assim foi, a gente chegou, a gente não tava esperando, o marido dela foi buscar a gente no aeroporto. Gente, que legal. Ela perguntou pra mim, vocês têm roupa de frio em Fortaleza? Eu vou ter roupa de frio em Fortaleza? Era só regata. Nada. Então ela tinha conseguido doação de muita roupinha de criança da idade do meu filho, porque a gente chegou novembro é primavera. Sim. Então era assim, de dia era quentinho, de noite já esfriava. Então muita jaquetinha, muita roupinha pro meu filho. Que legal. E um carrinho de bebê também. Já chegou com tudo pronto. Conseguiu várias doações pra gente, e aí o marido dela foi no supermercado com meu marido, explicou como é que funcionava, foi com a gente numa agência de banco, ajudou a gente a abrir a primeira conta. E ajudou a gente a fazer o chip do telefone. Tipo assim, foi assim, nossa, um anjo. Toda a recepção, que demais, né? Um anjo. Que Algumas incrível. agências ajudam nisso também, Sim. mas no nosso caso foi um casal que a gente nem conhecia pessoalmente. Vocês conheceram aqui, quando chegaram aqui no aeroporto. Que a gente conheceu pessoalmente aqui. Que legal. E ele trabalha como steel fixer. Sei. E ele é bem conhecido no meio. E eu falei pra ela, será que seu marido não pode ajudar meu marido a conseguir o primeiro trabalho? Sim. E ele deixou uma lista de todos os bosses de steel fixer que ele era amigo e falou, você vai ligar pra todos os brasileiros, né? Sim, sim. Vai ligar pra todos eles e vai dizer, o Soda, o Soda me recomendou. Meu amigo, ele perguntou se você não podia arrumar um trampo pra mim e tal. Deixou o cinto dele de ferramentas com ele. Falou, vou te emprestar meu cinto, você usa aí, depois quando eu voltar, você já vai ter condições de comprar teu cinto. Sim. Make Deus bizu. E aí ele tirou o white card, tirou as coisas que precisava. E na primeira semana ele já tava trampando. Já tava fazendo os trabalhos pesados do steel fixer. Na obra. Já tava indo pra lá. Nossa, eu não faço ideia do que é steel fixer.
Steel fixa é a primeira fase da obra, assim. Eles cavam vai construir os prédios. Cava o buracão e a galera do steel fixa entra para fazer a armação de ferros ali. Amarrando o ferro lá. Isso, aquele esqueleto de ferros para depois vir a parte do scaffold, das madeiras, depois concreto e tal. Então é a primeira parte de uma obra grande, é a galera do steel fixa, que fica carregando lá os ferros, amarrando, montando a estrutura. Pô, que legal. E vocês tiveram todo esse suporte quando chegaram. Mas antes disso, lá no Brasil, como é que vocês se conheceram? A gente tem... Assim, nós não somos parentes, mas a gente tem um primo em comum, porque o meu tio era casado, meu tio legítimo, tio legítimo. O meu tio era casado com a prima da mãe do meu marido, meu tio legítimo, meu primo legítimo. Meu tio era casado com a prima da mãe do meu marido. Então, o filho deles é meu primo legítimo, é isso que eu queria falar, primo de primeiro grau. E primo segundo, terceiro, sei lá, do meu marido. Então, a gente tem esse primo em comum. Entendi. E através desse primo em comum, a gente se conheceu. E aí vocês namoraram, depois casaram, tiveram filho, tudo lá no Primeiro a gente Ceará. se conheceu, aí eu namorava sozinha, né? Tipo, aqui na Austrália o pessoal não pede namoro? Não, é assim, eu pensava que eu namorava, mas eu não namorava, entendeu? Entendi. Porque eu morava no interior e ele morava na capital. E aí eu achava que eu namorava, mas, né? Depois eu descobri que não tava, não. Mas, né? Depois, aí a gente, acho que se relacionou no começo por alguns meses. Aí eu descobri que só eu tava namorando, né? Era namoro à distância, que nem aqui na Austrália. Você que tá no Brasil e seu namorado tá aqui ou vice-versa, namoro à distância é bom pros 4. Acho que acho que não rola muito, não. Aí eu falei, não, então vai curtir tua vida, né? Você tá na fase de curtir. Porque o meu marido, ele é 8 anos mais velho que eu. Então ele tava na super fase dele, né? Eu falei, então, vá viver tua vida, me deixa aqui. Então, não deu certo, não deu. Mas aí depois de uns 3 anos... Vocês se reencontraram? Na verdade, a gente sempre meio que se via, porque não tinha como. Porque ele vivia sempre indo pro interior, porque a mãe dele tem casa lá. Entendi. E os amigos eram praticamente os mesmos, mas assim, ninguém teve mais nada. E aí, depois de 3 anos, eu fui morar em Fortaleza, porque eu nasci em Fortaleza, mas fui criada no interior. Daí eu tinha ido literalmente para Fortaleza. E aí ele falou, não, porque eu vou mostrar que eu mudei e tal. Agora é sério. E aí, depois de muito vai, aceita, não aceita, aí tudo bem, vamos tentar. Sim. E aí a gente namorou uns 3 anos por aí, daí noivou, casou, e aí hoje já são 12 anos de casados. E o Leozinho, ele veio? Leozinho veio 4 anos depois que a gente estava casado. Caramba. Mas no Brasil, como é que era a vida de vocês? Vocês moravam juntos, cada um tinha seu trampo? Sim. Eu tinha o meu trabalho, eu trabalhava numa operadora de plano de saúde, no departamento de marketing, na operadora de plano de saúde. Ele sempre teve empresa de signage no Brasil. Que é o que ele faz aqui. Que é o que ele faz aqui também. Que foi o que ajudou ele a sair da obra. Porque ele tinha muita experiência, muitos anos trabalhando nessa área. E já tinha vários funcionários também, né? Então, ele tinha a empresa dele, eu tinha o meu trabalho. A gente, quando casou, a gente tinha comprado nosso apartamento. Tinha reformado todo o apartamento. Então, o presente de casamento foi doação da galera pra gente fazer um pezinho de meia e reformar o apartamento. Então, a gente ia reformar todo o apartamento. Sim. Então, a gente tinha a nossa vida estabilizada, entendeu? Assim, sim, lá em Fortaleza. Sair de Fortaleza não era algo que eu pensava, assim, nunca. E era perto da praia, assim? Tipo, vocês moravam onde a galera passava as férias? A gente morava onde a galera passava as férias. A gente morava num bairro considerado bom, lá em Fortaleza. Sim, que legal. Próximo da Praia do Futuro, que é uma praia bem conhecida. Eu lembro da Praia do Futuro. Eu fui pra Fortaleza. Não muito longe da Avenida Beira-Mar também, que também é uma avenida bem conhecida. Então, assim, Fortaleza é maravilhosa, né? Tem os problemas que toda grande cidade tem. Sim. Mas se você botar na balança a qualidade de vida de uma pessoa que mora em Fortaleza, uma pessoa que mora em São Paulo, por exemplo, a pessoa em Fortaleza ela tem um ritmo... qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor.
Muitas pessoas mudam de cidades bem maiores, como São Paulo, Rio, para o Ceará, para Fortaleza, porque apesar de ser uma cidade grande e tal, mas tem sempre aquele como é que eu posso dizer? Aquele negocinho de férias. Tem sempre aquele gostinho de férias, né? Toda quinta-feira é a noite do caranguejo, sabe? Tem sempre aquele negocinho de férias. Então, é muito bacana. É muito próximo de várias outras praias. Então, todo mundo sempre tem uma casa de praia que vai no final de semana. Então, é muito bacana. Forrozinho. Um forrozinho. E aí, quando vocês vieram para cá, vocês abriram mão de tudo? Venderam o que vocês tinham lá? Ele se desfez da empresa dele, vendeu todas as máquinas. Na verdade, acabou queimando muita coisa, porque a decisão foi meio que muito dele, foi muito em cima da hora. E assim, quando ele toma a decisão, tem que fazer. Não pode esperar muito. Eu tomei a decisão, eu já tomei a decisão, já vou começar a vender tudo, já vou começar a me desfazer. Entendi. O negócio tem que acontecer logo, não posso esperar muito. Então, ele foi se desfazendo das coisas. E é tanto que eu fiquei assim, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo. Eu me segurei ao máximo para me desfazer das coisas de casa até que o visto fosse aprovado, porque no fundo do coração eu tinha um desejo que não fosse aprovado. Queria que fosse negado. Que fosse negado, mas aí foi aprovado. Sim. Faltando 2 semanas para a gente viajar. E aí a gente vendeu tudo da casa, alugou o apartamento e veio. E aí, quando... Transformamos tudo em 5 malas e 2 malas de mão. Nossa, vocês vieram com 5 malas. Porque eu podia trazer 2, ele podia trazer 2. Pegaram uma e o Leozinho podia trazer uma. Leozinho, tá. E aí uma mala de mão pra mim e uma mala de mão pra ele. Entendi. 7 malas no total. E como é que foi esse sentimento de se desfazer das coisas no Brasil e vir pra cá sem saber o que esperar? Pra mim foi muito doloroso. Sim. Porque... Como eu falei que eu tive uma infância muito humilde e tal, então eu nunca tive a minha casa, eu nunca tive as minhas coisas. Sim. Então, enquanto todo mundo da minha idade sonhava em viajar, em ter o carro não sei o quê, em fazer isso ou aquilo, o meu sonho sempre foi ter a minha casa. Sim. Então, eu finalmente tinha realizado o meu sonho de ter a minha casa, de ter as minhas coisas, com tanto suor que a gente comprou, né? Tudo tão parcelado lá no Brasil. Sim. O nosso sofá, que a gente passou anos juntando moedinha no porquinho, que quebrou e comprou o sofá à vista. E se desfazer de tudo aquilo, para mim, foi muito doloroso. Eu abracei as paredes da minha casa, pra tu ter noção, quando eu saí. Eu não tô acreditando saindo da minha casa. Então, foi muito doloroso, literalmente, porque a gente não sabia... A gente sabia que a gente tinha 2 meses de um lugar para ficar e depois. Ia para onde? Ia mobiliar esse outro lugar com o quê? Será que a gente ia ter dinheiro? Sim. Então, assim, foi um muitas medo muito né? grande. Foi nem incerteza, foi medo mesmo. Mas eu confio muito no meu marido. E eu sabia que de fome a gente não ia passar. Sabia que... aperto e tal, mas fome a gente não ia passar. E como ele que tomou a decisão, eu sabia que ele vinha pra guerra. Sim. Entendeu? Então eu sabia que fome a gente não ia passar. Certo. Eu fiquei ali na retaguarda tentando preparar o terreno o máximo possível, tipo, um lugar pra ficar, já fazer os contatos, né? Esse casal que a gente conheceu, isso e aquilo. Mas o bruto mesmo do negócio ia ser todo com ele. O pesado ia ser com ele. Ele que acordava às 3 horas da manhã para pegar o trem, para ir para as obras sem saber nem onde que era. E até a gente fez uma live outro dia falando que ele ganhava 18 a hora. Nossa quando a senhora. gente chegou. Mas ele queria trabalho. Sim. 18 era melhor do que nada. Sim. Como ele falou, 18 é melhor do que nada. Com certeza. Então, eu vou aceitar os 18, eu vou dar o meu melhor, e esses 18, eles vão virar 25, vão virar 30. E foi isso. Com 2 meses, ele já estava ganhando 28 a hora. Com mais um pouquinho, ele já tava ganhando 30 a hora. Porque, assim, vai muito da garra também, entendeu? Eu sei que as coisas, elas não caem no nosso colo. Sim. Muita gente vem para cá e se frustra, porque tem muita coisa boa que é anunciada sobre a Austrália, mas ela tem que ir atrás tem também. Um perrengue, você tem que ir atrás. Sim. E tem que ser muito sangue no olho. Tem que botar a vergonha de que tá falando errado no bolso e ir. Se rirem de você, problema deles, entendeu? Você tá ali para ganhar o seu. E ele foi e fez o negócio acontecer. Emagreceu, assim, ficou dessa finura. Sério, assim. né? 2 meses, quando o casal que a gente ficou na casa deles voltou, falou assim, quem é esse? Eles, meu Deus do céu, o que aconteceu
aconteceu com você. Ele tava magro, careca. A gente não tinha dinheiro pra cortar cabelo. Aí ele comprou uma maquininha de barba e falou, apara aqui o meu cabelo. Eu falei, mas eu não sei fazer. Não, é facilzinho, não sei o quê. Aí eu aqui, pum, fiz um buraco. Cagou na cabeça dele. Aí ele, vem dar isso aqui. Vamos. Ficou logo careca. Mas o começo foi bem limitado. Sim, esses 2 primeiros meses aí que vocês estavam na casa desses amigos, como é que foi Os 2 primeiros início, meses assim? eram 2 primeiros meses que eu sabia que a gente tinha que meio que botar o trem no trilho pra gente começar a andar com as nossas próprias pernas. Então, Sim. eu descobri aqui que você não consegue reservar um apartamento com 1 mês de antecedência. Tá. Né? Você tem que fazer as inspections. Sim. Se você vai no apartamento hoje, semana que vem você tem que estar mudando. Então, aqui eu descobri que aqui é assim. Né? Lá do Brasil, o pessoal pensa, dá pra eu já... tipo assim, tem muito disso, de você vai pagar chave, né? E dar o calção, sei lá, nem me lembro mais o nome. E você meio que reserva o apartamento pra você. Aqui não tem isso. Aqui ou você muda ou você deixa pra outra pessoa. Exatamente. E aí eu comecei a ficar desesperada, que eu fazia as visitas e primeiro que eu não entendia nada de inglês, não sabia falar nada. Você estava indo na aula, mas também não estava... Não, chegar na aula, o professor falando inglês contigo, eu falei, meu Deus do céu, cadê o verbo to be? Não tem a fotinha com a palavra aqui para eu poder ligar uma coisa a outra? Sim. É outro nível aqui, diferente, entendeu? É outro nível. Você chega aqui, é desesperador. Não, é desesperador, a palavra é essa, literalmente. Você fala, eu não vou aprender nunca. Mas você fazia inglês no Brasil? Nunca. Ah, não, tá. não. Aquele inglês de escola, sim, que você fala red, head, green. Apple. Um negócio você pronuncia bem tudo aleatório. errado. Aquele inglesinho de escola. E eu me arrisquei a tentar fazer 6 meses de inglês numa escola de inglês, mas não aprendi nada. Não adiantou muita coisa. Não, porque o ritmo é muito devagar nas escolas no Brasil. Nada a ver com o daqui. Com a realidade aqui, né? Que você tem que... É realidade, você tem que falar. E aí eu não conseguia me comunicar e ia para as inspections, que é a visita que a gente faz nos apartamentos. E um belo dia eu vi um anúncio de um apartamento na rua que a gente estava e um apartamentozinho térreo, pequenininho, meio velhinho. Eu falei, eu vou lá. Ninguém foi na inspection. Eu falei, ninguém deve estar querendo alugar esse apartamento. Que bairro que era? Monterey. Monterey. É o que vocês estão agora Mas ainda. A gente morou 3 anos lá. Até hoje eu tenho saudade de lá. E a mulher falou, não sei o que. Like é gostar. Like, não sei o que. Like, good, like, good. Ela, good, like, mine. Apartamento, falava nem apartamento, mine, like, good. Aí ela me deu os papéis, eu falei, acho que isso aqui deve ser pra eu aplicar, né? Sim. E aí a gente chamou um rapaz que a gente conhecia, que pra gente ele falava inglês, mas ele também não falava, mas era melhor do que eu. Sim. Pra ele ajudar a gente a entender o que tinha ali nos papéis. E a gente levou ele no dia que a gente foi na imobiliária pra assinar o contrato. E aí a mulher falava, eu virava pra ele, o que ela falou? Eu acho que ela falou tal coisa. Eu, yes. E assinamos o contrato. Ele ficou tradutor assim, lá. Na paz, assim, na fé em Deus, assinamos esse contrato. Que legal. E era bem baratinho, assim, era 420 que a gente pagava. Era um apartamento de 2 quartos, mas era térreo, era pequenininho, banheiro pequenininho, cozinha pequenininha. Mas muito gostosinho, era meio que numa vilinha, sabe? Que a gente legal. fez amigos com os vizinhos lá, nenhum brasileiro, tudo Aussie. E até hoje a gente é amigo deles. Caramba. Até hoje. E esse início pra vocês, qual que foi a maior dificuldade? Tinha muita saudade? Ou algum outro perrengue que vocês falaram assim, não, cara, O isso daqui aperto não... financeiro Tá. foi bem preocupante. Vocês vieram com muito? Nada. Eu pensei que a gente tinha vindo com $10 mil. Descobri recentemente que meu marido trouxe 2. Quase que eu morro. A gente não veio. A gente veio com a escola paga, tudo. Eu pensei que a gente tinha vindo ali com um pezinho de meia, mas não veio. Sim. Né? Porque ele não queria me preocupar. Entendi. Imagina se ele me fala que não tinha dinheiro para vir. Eu não tinha nem ido para o avião. Não tinha nem saído. Mas deu certo, graças a Deus. Né? Não façam isso, tá? Venham com o pé de meia. Mas foi o começo, o aperto financeiro, de ver ele trabalhando no pesado, né? E, tipo, mas por que tá passando por isso? Sim. Eu tinha muita saudade da minha irmã, porque
Meus pais são falecidos desde quando eu era criança. Tá. E eu e a minha irmã é mais nova do que eu. A gente nunca tinha se separado. Aham. E ela tinha acabado de ter filho. Então, assim, eu tava me sentindo muito mal de estar longe dela, de não estar vendo minha sobrinha crescer, né? E ele, o pai dele tinha acabado de falecer, então estava longe da mãe. Mas ele estava firme na decisão. Tipo, tomei a decisão, vou fazer o negócio acontecer. Consegui até o final. Mas assim, a língua é horrível. Aham. Você se sente um idiota. É a melhor palavra para descrever. Você se sente um completo idiota. Você não Sim. consegue se comunicar, você não consegue pegar uma informação. Você fala uma palavra que você sabe que a pessoa dá para entender que você tá falando e o pessoal finge que não tá entendendo. Uhum. Tipo assim, você fala cheese e aí talvez você pronunciou, sei lá, um pouquinho diferente. Quê? Então o pessoal não tem nem um pouco de empatia às vezes, né? Tem uma galera que eles não facilitam. Eles, tipo Sim. assim, né? Se não sabe pronunciar direito, nem fala comigo. Já peguei motorista de ônibus ignorante. Tipo assim, já passei por situações de preconceito. Sim. De quando eu já estava entendendo um pouquinho da mulher dizer assim, você não é daqui, volta pro teu país, entendeu? Aham. A gente não quer gente como vocês aqui. Sério? Onde isso? Foi na estação da Town Hall. Entrando na estação da Town Hall, eu tava com meu filho no carrinho, o pior. Ele já tava indo na preschool nesse período. Então ele já entendia um pouquinho. E eu queria entrar no elevador, ela tava saindo. Sim. E ela queria que eu saísse total da visão dela para ela sair do elevador. E eu não tava entendendo. Ela fazia assim, pra eu sair do meio. Eu falei assim, mas você tem esse espaço aqui para você passar. E aí ela falou assim, aí eu entrei no elevador, quando a porta tava fechando, ela segurou a porta, botou o dedo na minha cara e falou assim... you're not from here, we don't need people like you, go back to your country. Nossa, volta pro seu país, da a gente não puta, precisa velho. de gente igual a você, não sei o Sim. quê. E aí eu fiquei Nossa, assim, isso me num revolta misto numa de forma. vontade de vomitar, com raiva, com vontade de falar um monte de coisa, mas meu filho tava ali. Aí quando a porta fechou, ele olhou pra mim e falou assim, mas por que ela falou isso? Eu falei, ela tem problema. Mas eu por dentro... É pior que tem mesmo, Por dentro eu tava assim, muito enojada. Sim. Por ela ter falado aquilo. Porque, além de tudo, ela não era nada branquinha do olho azul. Sim. Ela era meio Provavelmente asiática. descendente de imigrante Não, também. asiática. Sim. Sabe? Sim. Esses descendente de asiático que nasceu aqui, que é australiano, que nasceu aqui. Sim. Mas, oi, querida, né? Desculpa aí, né, amiga? Sim. A imigração aí tá pra mostrar que seu país, sim, precisa de gente total aqui. Porque você não é suficiente pro seu país. Então é por isso que eu tô aqui, pra fazer o negócio acontecer. Fazer o que o... Não, e o australiano é um povo preguiçoso da porra, né, velho? O pessoal pra trabalhar é um bracinho curto. Vocês, no início, perceberam isso e falaram assim, cara, a gente consegue se destacar aqui, consegue arrumar um emprego. A partir de qual momento que você começou a procurar emprego também? Como é que foi esse início? Na verdade, como eu que era estudante... você tinha que estudar. Eu tinha que estudar. Entendi. Então, e como a gente tinha o nosso filho, e a gente não tinha condições de pagar ninguém para ficar com ele, não tinha Que é condições caro, né? É caro. Não tinha... Aqui é pelo menos uns 28 a hora para uma nani ficar, e é um valor ok. Sim. Para ficar com a criança. Sim. E creche, aqui em Sydney, é por baixo 120 por dia. 120 o dia. O dia. Então, assim, é caro. A gente não tinha esse dinheiro. Então, assim, eu tinha que, durante o dia, fazer as coisinhas com ele, porque você vem em família, a experiência é da criança também. Tem gente que vem que se preocupa com quanto que vai gastar com aluguel, quanto que vai gastar com casa, o trajeto da escola para o trabalho, isso e aquilo, quanto que vai conseguir comprar um iPhone, mas não se preocupa com o que vai fazer para se organizar com a rotina com a criança. Porque se a criança não tem a rotina dela, ela vai se estressar. E aí você já está estressado com um ambiente novo, que você não sabe falar a língua, que você está trabalhando com coisa que você não quer. Sim. E nisso e naquilo, pouco dinheiro, e a criança é estressada e é pólvora, entendeu? Sim. Sim. Então, assim, você tem que pensar na criança também. Com certeza. Então, durante o dia, eu tinha uma rotina para fazer com ele. Eu tinha uns dias que eu ia nas atividades na library, que são gratuitas. Tinha dias que eu ia nos playgroups com ele. Toda terça e quinta eu ia na library. Toda segunda e quarta eu ia no playgroup. E toda sexta eu descobria um parquinho novo com ele. Então, eu tinha as atividades. Então, foi aí que eu conheci as primeiras pessoas. Foi conhecendo outras mães. Outras mães, famílias. porque eu ia no playgroup, aí tinha uma colombiana lá, porque eu não sabia falar inglês. Aí o pessoal acha que espanhol é a mesma coisa que português. Aí a menina dizia, você que fala a mesma língua dela, ajuda ela. Só que ela era colombiana, mas ela, não, casada com um australiano. E ela ia com a sogra dela, que era australiana.
Na maior paciência, ela tentava entender o que eu estava falando em português, aí ela ia, me ajudava, não sei o quê. E aí, depois de uns meses, eu encontrei a sogra dela e a sogra dela falou, nossa, como você melhorou no seu inglês, parabéns. Que legal. Meu inglês estava horrível, mas, tipo, estava melhor Mas já do que tava quando. melhor. E, assim, tem gente ruim que aparece no nosso caminho, mas tem gente boa que aparece também, né? Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu fazia as atividades com ele durante o dia e, como ele era pequenininho, ainda tinha aquele negócio de rotina do sono e tal, então eu tinha que deixar tudo pronto em casa. Às 2h pouco da tarde, eu já tinha que estar pegando o ônibus para pegar o trem, para chegar na estação até às 3 e pouquinho, para encontrar com meu marido vindo da obra, para ele pegar o meu filho no carrinho, voltar para casa e eu ir para a escola. Então, essa era a nossa rotina no começo, no primeiro ano. Não, nos primeiros 6 meses, porque logo depois eu comecei a vender bolo para ajudar em casa. Ah, foi o que eu tava falando, né? Porque como a gente tava apertado de dinheiro, chegou um dia que eu não tava com dinheiro para carregar o Opal, que era o Opal Card, né? Que é o o cartão bilhete único aqui. Eu falei, eu preciso ajudar em casa de alguma forma, porque ele ganhava de 18 a hora. Né? Então era muito pesado. Sim. Eu preciso, o que eu sei fazer que eu possa ajudar? Eu falei, bem, quando eu faço bolo lá em casa para os meus vizinhos, para os amigos, o pessoal diz que todo mundo elogia. Aí eu pergunto para minha colega, se eu fizer bolo, esses bolinhos caseiros, trouxe a fatia, você compra? Aí ela, eu compro para te ajudar, faz um bolo que eu compro, a fatia. Aí eu comecei a fazer, tipo, bolinho de baunilha, de chocolate normal, cortava as fatias, botava no Tupperware e levava para a escola. No intervalo eu começava a vender. Aí passou de 1 para 2 Tupperware, para não sei o quê. Daqui a pouco eu já levava um carrinho. Que tinha legal. hot dog, tinha pudim nos containers. Tinha tudo. Tinha pizza caseira. Abriu uma lanchonete dentro da escola. Era literalmente uma lanchonete. E aí eu passei vários meses, tipo, bombando na escola. Que legal. E aí eu voltava para casa, sempre com alguma coisinha, mas o bombando assim. Eu voltava com alguma coisinha que dava para ajudar. A pagar o transporte público, dava para ajudar na feira. Sim. Mas a despesa maior sempre foi o meu marido. Sempre foi ele que tinha que sustentar tudo. Eu conseguia ajudar. E um belo dia o diretor da escola me proibiu de vender as coisas na escola. É mesmo? Porque eles tinham meio que um café lá também. E ninguém tava comprando as coisas do café. Você tava roubando a clientela da galera. Aí ele falou que não podia, que não sei o quê. E me proibiu. Mas aí, como o pessoal que já tava comprando já tava gostando, aí a minha primeira menina encomendou um bolo para um aniversário. Aí desse bolo foi outro, e eu fui melhorando. Porque eu não era confeiteira no Brasil, então eu sabia fazer o bolo, mas não sabia confeitar. Mas você foi aprendendo. Fui aprendendo. Teve uns que saíram um desastre. Teve bolo que desmoronou, teve confeitura que saiu linda lá de casa, mas chegou na pessoa, derreteu. Enfim, faz parte, né? Os trancos e barrancos aprendendo. Passei 4 anos vendendo bolo. Caramba, não sabia disso. Fiquei bem conhecida. Se você jogar lá nos grupos assim, sei o que, bolo, provavelmente vai aparecer. Os anteriores, posts anteriores. De indicação, recomendação minha, porque eu fiquei bem conhecida por causa dos bolos. E aí, e aí, como também era apertado, né? O bolo entrava alguma coisa, ajudava, mas não era assim o suficiente pra gente se manter. Tá. Então, o meu marido, que ele tinha mesmo o trabalho que pagava mais e tal, né? Na obra e tal. Só que aí, um belo dia, ele machucou o joelho. Porque o ferro muito pesado e a posição puxado. Que o steel fixer fica meio agachado, meio com a coluna dobrada e tal. Sim. Ele machucou o joelho dele. E o médico falou que ou ele mudava para um trabalho que ele carregasse menos peso. Sim. Ou ele tinha que operar ia caminhar para uma operação. Eu falei, se operar... E aí isso já tinha passado... O valor da operação... Já tinha passado uns 6 meses que a gente estava aqui na Austrália. A minha cabeça de quem não queria vir já estava começando... A mudar. Eu já estava adorando o fato de estar morando na Austrália. Sim. Como a gente já tinha conseguido alugar o apartamentozinho. A gente mobiliou a casa inteira com os móveis da rua. Né? Eu esqueci de falar. Isso daí que é muito comum. Sidney tem os clean-ups aqui. Então, assim, quando eu comecei a ver as coisas na rua, eu falei, nossa, um ventilador, não sei o quê. A gente montou a casa inteira com móveis da rua ou móveis doados pelo Gumtree. Tá. Então, assim, a gente já tinha a nossa casinha com as nossas coisinhas. Então, a minha cabeça já estava começando a virar, tipo, eu acho que eu quero ficar um pouquinho mais aqui. E aí, quando falou desse negócio do joelho, eu falei, se tiver um problema no joelho, eles não vão querer renovar o visto da gente. Aí ele falou, não, então, eu não tô nem aí do inglês, que ele não falava inglês, né? Sim. Vou procurar trabalho em empresa de signage, que é empresa de comunicação visual que aqui. Ele fazia,
Aí todo mundo dizia, não vai dar certo. Você não fala inglês, como é que Já você a galera vai já fazer desencorajando, né? Aí ele falou assim, eu não quero saber. Vou dar um jeito. Ele pegou, fez um currículo pelo Google Tradutor, de qualquer jeito, e pegou no Google, mapeou as empresas de signage meio que numa região, e saiu batendo de porta em porta, já com estilete e tudo, pedindo para fazer o trial. Só que para ele pedir para fazer o trial, ele pegava o Google Tradutor do celular dele, falava, virava para a pessoa nice, ok, pedia para a pessoa falar, speak, a pessoa falava com ele, e assim ele conseguiu a primeira oportunidade para fazer um teste. Para fazer um teste, que o cara logo percebeu que ele manjava muito. E como ele não precisava estar atendendo o cliente, ele ia estar ali na produção, ele conseguiu a oportunidade. Que legal. Ganhando 30 horas. Olha já, só. Né? Porque eles viram que ele tinha experiência. Né? Então, ele começou nesse trabalho. Só que o cara estava sendo meio pique na hora que ele ia sair. Então, assim, o horário que ele chegava na escola, ele estava me atrasando para eu entrar dentro da sala de aula. Tipo, ele entrava na escola, ele chegava na escola para pegar o meu filho, sendo que já tinha começado a aula 15, 20 minutos. Entendi. E aí, a professora não me deixava entrar na sala. E como ela não me deixava entrar na sala, eu perdi a attendance do primeiro horário. E aí, como a minha attendance caiu, eles queriam me reportar para imigração. Por conta disso. Por conta disso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei pra ele, ou você negocia com seu chefe pra você sair mais cedo, ou a gente vai ser deportado. Aí ele foi, falou com o chefe não deixou. Ele falou assim, eu quero entrar mais cedo pra sair mais cedo. Tipo, eu entro 1 hora mais cedo pra você me deixar sair 20 minutos mais cedo, que era só o que a gente precisava. Sim. E o cara falou que não. E aí ele falou, então eu vou sair. Aí ele falou, então eu vou tentar ir pra obra de novo. Eu falei assim, mas machucar o joelho de novo. Ele falou, não, eu vou pra obra. Aí, só que antes dele voltar definitivo para a obra, ele foi em mais uma empresa de signage. Como ele já tinha tido alguns meses, tipo 2 meses, experiência em outra, foi mais rápido para o cara aceitar ele. Sim. E aí, já chegou batendo o pé, né? Tipo assim, eu só quero se for para entrar tal hora e sair tal hora. O cara aceitou, e aí as coisas começaram a caminhar melhor. Eu parei de faltar o primeiro horário, porque eu estava lá, mas a professora não deixava eu entrar. Sim. E ajeitou a minha Foram attendance. se organizando. Isso. Que legal. Depois do inglês, como eu já tinha decidido na minha cabeça que eu queria ficar na Austrália, eu renovei para fazer um mestrado. Porque assim... Mas você já estava com inglês bom para fazer mestrado? Então, aquele inglês da pessoa que estudou, que veio com 0 e estudou 1 ano. Né? Eu conseguia entender o que estavam falando, devolvia um pouco o ruído, mas... Você conseguia se comunicar. Mas não era inglês para o mestrado ainda. Entendi. Mas eu tinha que conseguir, entendeu? Porque eu queria ficar aqui. Mas, tem um detalhe, nos agentes de imigração que a gente tinha ido, nenhum apontava um caminho por mim. Todos enxergavam o caminho pelo meu marido. Para conseguir ficar aqui permanentemente. Era. Então, assim, quando eu escolhi fazer o mestrado, foi... por 3 fatores. Tá. O primeiro é que a partir do momento que eu entrasse no mestrado, ele ia ter permissão para trabalhar full time. Entendi. Já, de cara. O meu filho, em mais 1 aninho e pouquinho, ele já ia entrar em idade de escola. Então, a escola pública que é paga para quem não é residente permanente. Sim. Se eu estivesse fazendo um mestrado, eu ia ter desconto na escola pública. Então, legal. Financeiramente ia ajudar. Ajudar, sim. E depois do mestrado, eu teria o Postgraduate Visa. O 485. Que era mais um tempo. Podendo trabalhar full time aqui. Que eu também ia poder trabalhar full time. Sim. Mas mais um tempo, porque, teoricamente, eu não ia ter chance nenhuma por mim. Então, mais um tempo que ele poderia, né, para pegar um sponsor, alguma coisa assim. Perfeito. Então, o foco era esse. E se tudo desse errado, eu voltava para o Brasil com o mestrado. Sim. Então, o mestrado era o melhor caminho. Como o caminho para a residência, teoricamente, não ia ser por mim, eu procurei um mestrado em Business Administration Advanced. Entendi. Não peguei um mestrado em TI, não peguei um mestrado em Project Management, não peguei um mestrado em Accounting, não peguei um mestrado em nenhuma área que tivesse na lista. Sim. Por quê? Aí é que tá o negócio de você pesquisar muito e falar com vários profissionais. Perfeito. Porque
uma vez uma pessoa me falou assim, se você quer ficar aqui na Austrália, você consegue. Mas você tem que fazer por onde. Então, Sim, você não pode desistir. exato. Você tem que ir atrás. Insistir, Insistir. ver vários caminhos. E assim, às vezes o pessoal acha que a agente de imigração é Deus, que vai ter todas as respostas. E a agente de imigração é um ser humano. Exato. E tem muita coisa, muita possibilidade. Muitas variáveis, né? Muitas variáveis. E tem coisas que às vezes nem passou pela cabeça do agente de imigração. Às vezes ele tem aquilo ali na cabeça dele, mas uma outra possibilidade que ele não pensou pode ser que dê certo também, Perfeito. né? Mas nunca Então passou. pega uma outra opinião, né? Vai em alguns outros. Mas como é alguma coisa nova para eles, não apresentou para você. Então, assim, os que eu fui diziam, porque eu era formada em administração. Sou formada em administração. Boa, somos dois. Mas a minha experiência profissional, se você pegar, é toda ligada no marketing. Só que o marketing no Brasil, ele é muita coisa. Muito amplo. Aqui, coisas que você faz no marketing no Brasil, aqui eles acham que é de TI. Ah. Como o Multimedia Specialist. Que tem coisas que você faz lá que são marketing pra gente no Brasil. Pra eles aqui é Multimedia Specialist. É uma outra tem coisas ocupação. que a gente faz que é marketing no Brasil e pra eles aqui é sales. Aham. Mesmo que seja uma pessoa de marketing que desenvolveu as estratégias, que era para a equipe de vendas impulsionar as vendas, mas o marketing desenvolveu tudo, desenvolveu as artes. Para eles é vendas, é sales, não é marketing, não é. Entendeu? A lógica deles é diferente. Mas assim, como a administração é uma coisa muito ampla, vai depender muito do que você fazia. Só que as pessoas que eu tinha ido diziam assim, na administração, não, esquece, não tem como. Mas o meu marido, como ele trabalhava com signage, e ele faz todo tipo de signage, inclusive a parte de elétrica, de instalação e tudo, de montar o quadro elétrico, tudo. Certo. E ele já tinha quase 20 anos de experiência no Brasil, mais o tempo que ele já estava aqui com experiência nessa empresa que ele estava trabalhando. Aí, estavam vendo, não, sponsor por você é o melhor caminho. Entendi. Porque então, você consegue pegar como eletricista. Porque ele conseguiria fazer a validação baseado na experiência que ele tinha do Brasil, com todas as notas fiscais, a gente chegou a pegar tudo com o contador no Brasil, da empresa dele, para fazer todo o processo. Então, o caminho era por ele. O chefe dele topou dar o sponsor, então o caminho ia ser por ele. Eu falei, olha, vai dar certo. Perfeito, tranquilo. O caminho vai ser pelo meu marido, ótimo. Só que aí, ele ia ter que fazer o IELTS, né? Quem que estava estudando desde quando chegou aqui? Só você que estava fazendo inglês, ele não falava nada. E aí, o agravante, a idade. Porque ele é 8 anos mais velho que eu. Sim. Então, quando o negócio do sponsor apareceu, ele já tinha feito 41. Então, ele tinha 1 ano para tirar a nota antes de completar os 42. Que é a idade limite. Na verdade, a idade limite é 45, mas ele ia ter que ficar 3 anos no sponsor. Ah, tá. Então, se ele já tivesse... Se ele pegasse o sponsor já com pegar 42... 42 para acabar 45. Você não pode aplicar a residência já com 45. O limite... Dizem que o limite é 45, você tem que ter menos de 45. Entendi. 44,8, mas não pode ter 45. Então, ele tinha que correr nesse 1 ano para tirar a nota. Não era uma nota alta. Sim. Eram 5. Mas para quem não fala inglês... Era 5,5. Acho que era 5,5 que eu tinha que tirar. Sim. Mas para quem não tinha estudado... O IELTS é uma prova muito foda, até para um nativo. É cheio de pegadinha. E aí ele tentou, ele tentou se preparar, ele tentou se preparar para o PTE e tal, mas ele não se identificou com o PTE de forma alguma. Sério? Não gostou, ele gostou do IELTS no papel. E ele fez uma prova. E não tirou a nota no listening. Aí fez outra prova. Não tirou no reading. Era sempre assim. Alguma coisa que tava... Agora, saiu uma coisa que no IELTS, se você não tirou a nota em uma das provas, você pode fazer só aquela prova. Ah, é? É. Aí ele falou, agora, né? Agora que já... Porque antes você tinha que fazer a prova toda de novo. Sim, e pagar ainda é barato. Tudo de novo. Sim. E aí ele fez 4 vezes a prova. Mas sempre em uma, ou no listening ou no reading, ele não atingia o que precisava. Sim. Não era o overall, tinha que ser em cada. Entendi. E aí ele completou 42. E aí a gente pensou, ele pode até pegar o sponsor, mas esse sponsor não vai dar mais a residência. Aí eu tava no meu último trimestre do mestrado. Eu nem contei como é que eu entrei no mestrado, né? Já eu conto. Porque tem uma seleção? Pra entrar no mestrado? Eu vou contar como é que foi. É porque eu pulei, né, gente? Eu tô mandando de pular. Mas só pra encerrar, eu tava no meu último trimestre do mestrado, eu falei assim,
Eu não quero saber o que esses agentes que eu fui me falaram. Eu vou procurar agentes e agentes e agentes e vai aparecer uma alternativa por mim. Sim. Mas deixa eu voltar para o mestrado para poder explicar, né? Quando eu terminei o inglês, eu tinha que entrar no mestrado. Sim. Já tinha que ter, porque para renovar o visto, você já tem que fazer a matrícula. Antes, já estava né? paga a matrícula. Perfeito. Só que aí tinha um tempinho antes. Um gap, né? O período que a universidade ia começar e demorava, acho que uns 2, 3 meses ainda. E eu não podia ficar sem estudar esse tempo. Então, me matricularam em mais um pouquinho de inglês, mais inglês, IELTS e EAP. O EAP é o English for Academic Purposes, que é o curso... eu fiz isso daí. Que é o curso de inglês acadêmico, que preparatório, assim, né? Na verdade, você não aprende o inglês acadêmico, você aprende como que se faz os assessments da universidade. É isso que eles ensinam, como você faz as pesquisas. Mas me colocaram no EAP, matricularam no EAP, que era um EAP dentro da universidade. Existem os EAPs que são em escolas, que têm parcerias com universidades. Tá. Mas, na minha opinião, é melhor fazer o EAP na própria universidade. Muito melhor. Qual universidade que você fez? Eu fiz na Torrens. Eu também. Fez também? Eu adorei a Torrens. Que até queria estudar lá de novo. E aí aí eu me matricularam no EAP. Então, qual é o negócio do EAP? Se a universidade que você tá aceita o EAP como nota para você entrar, é a chance que eu precisava. Sim. E a Torrens, como tinha o EAP, eles, se eu fizesse o EAP lá e eu tirasse o equivalente do 6.5, eu poderia entrar no mestrado. O problema era eu conseguir o bendito do equivalente, né? Sim. Mas eu falei, vai ter que dar certo. Aí eu estudei os 2, 3 meses de inglês a mais, de Upper Intermediate, que eu tinha terminado no Advanced, mas era aquele Advanced de General English, né? Sim. Não era um Advanced de você me botar para dar uma palestra. Certo. Né? E aí eu fiz aqueles meses de inglês extra, fiz o IELTS. Durante o IELTS, o professor virava para mim e dizia assim, você tem certeza que você quer fazer um mestrado aqui na Austrália? Aí eu dizia, sim, eu vou fazer. Aí ele, você não vai conseguir. Aí eu falei, você não tá entendendo. Eu tenho que conseguir. Não vai dar certo. Eu não quero saber o que você tá falando. Eu tenho que conseguir. Mas você não vai conseguir. Porque realmente o meu inglês não era um inglês para uma pessoa para fazer mestrado. Sim, sim. Mas eu não tinha escolha. A gente precisava desse tempo a mais para o marido pegar o sponsor e seguir o caminho, né? Sim. Enfim, que ia ser por ele. Essa é a estratégia. Era a estratégia. E aí eu fui na Torrens, eles fazem um teste de nivelamento para você fazer o EAP. Tá. E eu fui péssima. Aí a professora que estava fazendo o teste virou para outra e falou, quando que começa o EAP dela? Porque eu já fui matriculada no EAP 2, que já era o último, que tem o 1 e o 2. Eu não tinha tempo para fazer os dois. Eu só tinha mais 10 semanas para começar o mestrado. Era fazer essas 10 semanas começar. E aí ela olhou para outra e aí eu ouvi de novo. Ela não vai conseguir. Ela não tem tempo, não vai conseguir aumentar. Falei, cara, eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. E aí eu fiz outro teste e eles aceitaram para eu entrar no EAP 2? EAP 2. E aí eu comecei. E aí foi aquele desespero, né, no começo. Tipo, desesperada, sem entender meio o que eles estavam explicando. Mas aí tinha uma brasileira na sala e ela me dava aquela força. Tinha uma galera do Nepal que também é muito simpática e dava aquela outra força. Mas da sala lá você era que menos falava inglês? Zero, quase. Não zero, né? Mas assim, comparada a eles, eu era péssima. E eu tinha 10 semanas para tirar a nota. Então, a cada 5 semanas eles faziam uma avaliação. Faziam uma provinha. Que era assim, na verdade, as provinhas, né? Que eram as mesmas provas do IELTS, só que em dias diferentes e de maneiras diferentes. Tá. Reading com writing. O writing era um assessment que você tinha que fazer. Nossa, isso daí, eu odiava o writing. Eu sempre fui mal. O reading era uma prova, literalmente, de marcar. O speaking e o listening era uma apresentação que você tinha que fazer de 10 minutos, sem parar, e depois você ia ser sabatinado pela sala e pela professora. Então você tinha que entender tudo que estavam falando e pá. Então ali é que ela ia testar a tua fluência. Porque no speaking do IELTS você tem que falar por 2 minutos, 1 minuto, sei lá, sem parar, até eles apertarem um negocinho e dizer para. Você não fez IELTS? Não sabia, eu fiz o PT. Eu fiz IELTS. Fiz 2 vezes o IELTS.
para pegar o 485. Depois eu explico. Mas aí, lá na prova do IELTS, do speaking, ela fala, o tema é esse, você tem tantos minutos para escrever os seus tópicos que você tem na tua cabeça para lhe guiar no que você vai falar. Aí você tá aqui, ela, pronto, acabou o tempo. Aí você já, aqui. Aí ela pega o cronômetro, vai, começa. Aí você tem que pá, sem parar. Não pode nem nada. Isso daí é o que falando, perde nota, né? Na tela dizer, ok, acabou. É bem pressão. Mas no IAP é mais leve, porque é aquela apresentação e tal. Mas eu não tinha ainda a fluência, né? Aí, mas eu me puxei ao máximo, eu consegui tirar o 6. Legal. Eu precisava de 6,5. Precisava de 6,5. No primeiro leva de avaliações do IAP, né? Sim. Aí eu desabei a chorar lá na sala, né? Eu não vou conseguir, não sei o quê, chorando. E aí tinha uma brasileira, a professora falou, você pode falar na sua língua com a sua amiga. Porque é melhor pra você falar na sua língua. E aí eu comecei a chorar e tal. Ela, calma, vai dar certo. Você tá quase lá, não sei o quê. E aí eu só tinha mais 5 semanas pra conseguir. Sim. Mas tudo de novo, né? Eu tinha conseguido um 6, né? 5 eu vou conseguir o 5, né? O equivalente, né? E aí eu fui de novo e tirei o 6,5. Nossa, quando eu tirei o 6,5, outro choro, mas de alívio, né? E a professora veio e me deu os parabéns. Olha, parabéns. Porque ela foi a dita professora que falou que eu não ia conseguir. Desencorajado. Ela falou que eu não ia conseguir lá quando eu fiz o teste de nivelamento. Pra entrar. Foi ela que aplicou o teste. Sim. E ela falou, olha, eu realmente achava que você não ia conseguir. E eu tô feliz que você conseguiu. Parabéns. E aí eu entrei no mestrado. Outro desespero, né? Que aí pega aqueles professor indiano, professor de tudo que é de canto do mundo, com uns accents totalmente diferentes. E você entra na sala, todo mundo tem coisas para contribuir, né? Durante a aula e você fica, meu Deus. Perdida. Porque, tipo, eu tinha acabado de aprender o inglês básico para se comunicar. E aí eu vou para uma universidade para começar a falar um monte de termo técnico. Sim. Termos, vocabulários do mercado de trabalho. Da onde que eu ia ter esse vocabulário? Você não estava familiarizada, né? Não. Aí eu, tipo, voava. Eu ficava rezando pro professor não perguntar nada para mim. Mas, assim, no primeiro trimestre, que é por trimestre, né? Sim. No primeiro trimestre, eu passei, assim, me arrastando. Tirei, assim, a nota que precisava para passar. Tá. Mas eu tirei que é pass. Ixi, eu esqueci o nome dos degrees que eles dão aqui. Distinction, tem Não, distinction? tem o distinction, tem o high distinction e tem um antes do distinction. Good? Não sei. Pass... Eu esqueci. Não sei também. Mas eu tirei esse, que é depois do pass. Então um nível acima. Aí eu falei, né? olha, o que é isso? Aí a minha colega falou, olha, é bom, você tirou... Tipo, é como se a média fosse 6, eu tivesse tirado um 7. Nessa disciplina. Falei, que legal. Então, no próximo trimestre, eu vou tentar tirar essa outra de novo, que eu esqueci como é que fala. E aí, no trimestre seguinte, eu tirei 2 desse... Meu Deus, que esqueci o nome. Eu tirei 2 desse nível um pouquinho acima do pass. E tirei um distinction. Aí eu falei, meu Deus, o que é distinction? E fudeu. Aí eu traduzi. Distinguir, será que é ruim? Aí eu falei pra minha colega italiana, eu tirei um distinction, o que é isso? Ela, parabéns, isso é muito bom. Porque o distinction é como se já fosse um 9. Sim. Aí eu, nossa, então é bom. Então no próximo eu vou querer tirar esse distinction aí. E aí, no próximo, eu tirei um desse outro que eu esqueci qual é o nome e 2 distinction. Falei, olha, então foi melhorando tô conseguindo com o os tempo. distinction. Daí, depois, eu tirei 2 distinctions e um high distinction, que aí é o 10. Deitou, E aí, depois, eu fiquei high distinction, só nos high distinctions. Tipo, eu virava madrugada fazendo os assessments. Durante o dia, eu tinha as coisas com meu filho pra fazer. Sim. Eu tinha os bolos que eu vendia. Sim, ainda fazia bolo na época. Ainda fazia bolo. Meus finais de semana, quando não era com assessment, era com bolo. Então, eu tinha bolo, tinha meu filho. E o horário mais tranquilo para fazer os assessments era de madrugada. Então, eu café não me mantém acordada. Então, eu ficava no Red Bull. Eu cansei, perdi as contas de quantas vezes eles iam dormir, tipo, 9 da noite, eu dava tchau. E continuava. Meu marido saía pro trabalho, no dia seguinte eu tava terminando o assessment. Porque eu tinha que terminar aquele assessment, entendeu? Então, assim, eu pedi ajuda, eu ia na universidade e falei, a universidade ela tem setor para ajudar a fazer a pesquisa.
para me ajudar a mas então eu vou usar o que eu tô pagando. Eu ia lá, eu Então ia na coordenadora. fez valer o dinheiro da faculdade. Eu ia na coordenadora, eu pedia, mas eu ia assinar a humildade, dizer, por favor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Aí ela me explicava, mandava os templatezinhos, mandava uns vídeos explicativos, tudo. Sim. Eu ia na livraria, eu me juntava com os colegas que queriam fazer o negócio acontecer. Que é a minoria. Que é a minoria, porque é caro, entendeu? Quanto você pagou? Foram 2 anos de curso? Foram 2 anos de curso. Faz as contas aí. Tinha trimestre que eram quase $6.000, porque quando era 2 cadeiras... Porque aqui você tem que fazer 8 no ano. Então tinha trimestre que eu fazia 2 e tinha trimestres que era de 3. É que eu lembro cadeiras. Que o meu eu paguei 32 em 2 anos. 32 mil em 2 anos, então foi... Tinha trimestre que eu pagava quase 7, tinha trimestre que eu pagava 6. Então deve ter sido a mesma coisa. Algo é bem pesado. Sim. E nesse meio período, meu filho começou a escola. Então, e como é que foi o Leozinho durante esse período aí de início até... Como é que foi a adaptação dele, crescimento? Vocês estavam educando ele em inglês, português? Não, então, eu falo muito pro pessoal que vem em família, né? Que sempre tem que estar disponível para a criança. Já falei antes da história de ter o tempo, de fazer a rotina que vai fazer com a criança, né? Porque isso vai ajudar a criança a ir se acostumando com o ambiente. Então, assim, o fato de eu ir no playgroup, ele ia ali com aquelas criancinhas que não falavam português. Né? Ia na library, ouvia contação de história. Eu não sabia falar inglês direito, meu marido não sabia, mas a TV era ligada no canal aberto o dia inteiro. Inglês, né? O dia inteiro não, quando a gente estava em casa. Canal infantil para ele. Certo. E eu botava muito videozinho infantil para ele. Pegava livrozinho infantil para ele. E aí é uma dica que eu dou para quem é pai e mãe. E para quem quer aprender inglês. Os adultos que não falam inglês são analfabetos na língua. É igual uma criança sendo alfabetizada. Então, para de querer pular e já ir para os nível hard de filme, cheio de slang, cheio de coisa. Ver Oppenheimer. Vai ver Peppa Pig. É sério, de verdade. Assim, ó, você vai me agradecer. É bem básico mesmo. Peppa Pig, Bluey, o filme Bluey, que é um desenho que tem só aqui na Austrália. Desenho animado infantil. Sim. Eles repetem várias palavrinhas, várias coisinhas. Você vai ver isso no seu dia a dia. Você pensa que não, mas você vê uma resposta que a Peppa deu pra mãe. Um dia você tá numa roda de amigos, você usa a resposta que ela deu. Você, aprendi na Peppa Pig. Também. Sério. Filme infantil, livro infantil, porque eles têm uma linguagem bem mais simples. Pra criança ir aprendendo, o adulto é uma criança aprendendo. Sim. Outra coisa, tem várias atividades gratuitas na internet pra preschool, para Year 1, Year 2, né? Que é tipo primeira série, segunda série. Que são atividadezinhas mesmo. Tem um videozinho explicando, né? Tem as perguntinhas com as opções para você marcar, para escolher. Que legal. Isso aí é muito legal. Você aprende muita coisa. Você aprende fonética, que é a forma que eles... aqui eles não separam sílaba, eles separam sons. Sim. Então você aprende muita coisa que você não vai aprender na escola de inglês. Sim. Você vai para a escola de inglês aqui, eles botam você para assistir filme, para tentar ouvir conversar música. com o colega do lado, ouvir música, fazer os passeios na cidade, aprender a comprar um café, que eles adoram café, né? Sim. Se você não comprar café para eles aqui, você vai morrer. Então tem que aprender a comprar café. E é isso que eles lhe ensinam, assim, para você sobreviver. Certo. Mas, assim, a gramática, até tem as partes de gramática, você não aprende dessa base que tem para as crianças. Então, pega material infantil. E aí eu ficava fazendo essas coisinhas pra ele e tal. E aí quando ele fez... E aí é que tem aquela história, né? De que eu vim sem ter muita informação. Certo. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que a creche era muito cara, que a gente não ia ter condições de pagar. Mas eu descobri, de tanto conhecer a mãe no playgroup, nisso, naquilo, fazer amizade com o outro, falando ruim ou bom, eu descobri que existe a Community Preschool, que é a creche da comunidade. Que essa creche da comunidade, ela é metade do preço da Child Care. Da private. Porque a Child Care é a privada. E a Community Preschool, ela tem algumas limitações. Tipo, a criança não pode ir com menos de 3 anos, tem que ser a partir dos 3. Tá. E ela não pode estar usando fralda mais, já tem que estar desfraldada e tem que estar comendo sozinha. Tá. Então tem esses requisitos. E eles sempre vão dar prioridade para os irmãos das crianças que já estão lá estudando. Então, assim, tem que ir lá, botar o nome na fila e tal.
Mas era, tipo, metade do valor da childcare. Sim. E a community preschool também não pode ir todos os dias. A criança com 3 anos, ela vai 2 dias na semana. E a criança com 4 ou 5, ela vai 3 dias na semana. Mas eu achei isso incrível, porque imagina, eu vou adaptando o meu filho a ficar sem mim, Sim. a estar num ambiente de escolinha, Já vai a acostumando, estar aprendendo, né? como é que é. Então, eu coloquei ele na community preschool quando ele fez 3 anos. Certo. Foi horrível a adaptação. Sim. Foi muito choro. Eu me senti a pior mãe do mundo. Eu tô abandonando o meu filho. Ele dizia, mamãe, não me deixa. Tipo, horrível. Chorei pra caramba. Mas eu sabia que aquilo ali ia ser bom pra ele. Ia ser bom pra ele. Porque você imagina, se eu deixo pra levar ele pra escola só quando ele tivesse na idade de entrar na escola, porque aqui é assim, ele teve que entrar exatamente com 5 anos, porque ele completa ano em dezembro. Então, em janeiro, ele já tem 5 anos. Perfeito. Se ele fizesse 5 anos em janeiro, fevereiro, março, eu poderia ter segurado ele mais um ano na preschool. Entendi. E ele entrava para fazer seguinte. 6. Mas, imagina se eu jogo ele direto na escola, que a escola aqui é das 9 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta. Sem ter tido nenhuma convivência, né? Nenhum ambiente similar. Exato. E escola já, porque na preschool é mais brincadeirinha, tem o horário da soneca. Atividade. É mais o parquinho ali da preschool, é brincadeirinha. Escola é mais escola. Lição, né? Exato. Então, assim, para ele vai ser muito melhor ele já ir se adaptando aqui aos poucos do que eu jogar ele de uma vez. Não que se você tá aí no Brasil e tá em família, vai vir para cá. Seu filho já está em idade escolar, não que você não venha. Eu sempre falo, a idade certa para você vir com criança é a idade que você decidiu vir. Sim, mas lógico. Quanto mais nova, melhor. Meu filho é bebê, vou esperar crescer. Não espere, não, vê logo. Porque é bebê. Você vai ter um tempo sem precisar botar a criança em escola, nada, para você ir se estabilizando, até ele fazer os 3 anos e começar na community preschool, entendeu? Então, quanto mais novo, melhor. Mas aí vocês só falavam em português com ele em casa? A gente só fala em português com ele. Só que agora ele já está no nível que ele já devolve... A gente fala em português. Ele responde inglês para ele hoje é mais fácil do que o português. Mesmo que a gente só fala português com ele. Sim. Mas, tipo, ele se junta com os amiguinhos brasileiros, eles brincam em inglês. Que legal. Eles começam a se falar em português, oi, não sei o quê, mas já vira pro inglês, entendeu? Então, para eles é mais fácil o inglês. Então, não, o inglês é definitivamente mais fácil que o português. E ele que está sendo alfabetizado na escola em inglês, para ele é mais fácil. Sim. Mas a gente só fala português. Quando em casa, a gente bota pra falar com a família. Minha sogra veio aqui agora, eu falei, a vovó não fala inglês. E aí ele deu lá o máximo dele pra fazer só falar em português com a Mas avó. já esquece um pouco também algumas coisas. Às vezes ele fala, aí ele responde em inglês, ela o quê? Aí vai, tenta explicar em português como é que é. Mas é assim, só o fato dele entender perfeitamente, e ele se comunica em português também. Sim. Se ele conhecer você e eu disser pra ele que você não fala inglês, ele vai falar em português com você. Não, ele foi modelo da Roots, você lembra? Que ele tirou umas fotos Sim. Não, eu lembro. Mas vocês passaram muitos perrengues com ele no começo? Tinha plano de saúde? Se caso ficasse doente? Sim. Como é que... Uma coisa que eu bati o pé e eu falei quando a gente veio foi: eu não vou vir com plano de saúde, com qualquer plano de saúde. Porque com saúde a gente não brinca. Principalmente quando vai com criança. Então, assim, eu não queria estar na situação de ter uma emergência e ter um plano que não ia cobrir. Exato. Então, a gente pesquisou... De criança tá sempre quebrando coisa, quebrando braço, quebrando osso. Meu Deus, é menino, né? Então, falei, graças a Deus... Não, a gente já foi pra emergência uns 3 vezes com ele. 2 viroses que ele pegou. E uma vez ele bateu a cabeça e cortou aqui. E a gente foi... Ainda bem que eles conseguiram colar. Mas se a cola não pegasse, ia ter que costurar. Mas foi fundo. Foi bem aqui no meio da cabeça. Ele bateu na quina da parede. Nossa. Ave Maria. Foi desesperador. Eu imagino. Mas assim, na primeira emergência que eu fui, eu descobri que se eu não tivesse dinheiro, eles não iam atender. Entendi. Porque assim, o que a gente acha que é emergência, por exemplo, o da cabeça, eles iam atender de qualquer forma, que era uma cabeça aberta ali. Sim. Mas, tipo, a criança vomitando, eles me recomendaram... Será que você quer ficar aqui mesmo? Vai, amanhã você vai no DP. Tipo assim, tem coisas que a gente acha que é emergência no Brasil que eles não consideram emergência. Então, se para eles não é aquela emergência, se você não tem dinheiro ali para pagar para ser admitido na emergência do hospital, eles não recebem. Entendi. Entendeu? Então, eu descobri que se eu não tivesse $130 naquele momento, a mulher não ia receber a gente. Sim. Ainda bem que a gente tinha.
Foi meio assustador, assim. Tipo, eu tô numa emergência e se eu não tiver dinheiro, eu não vai me atender. Sim. Né? Que, pô. Mas, assim, de perrengue mesmo com ele, foi mais a adaptação da escola mesmo. Mas aí a partir de qual idade? Fala assim, não, agora tá tranquilo, assim, ele já cresceu também, tá dando menos trabalho. Tá. Quando ele começou a ir de boa já pra preschool, aí já ficou bem melhor. Entendi. Porque os dias que ele tava na preschool, eu já conseguia me organizar mais, eu já conseguia focar mais nos bolos. Ou conseguia encaixar algum horário da universidade no horário que ele tava na escola, entendeu? Então já deu pra ir dando uma organizada na vida mais. Sim. E quando ele foi pra escola, ele já estava super preparado. Quando ele já estava com 5 anos, ele foi super preparado. Que bom. Não tive problema nenhum, não tive essa dele chorar. Sim. Já foi super de boa. Essa adaptação aí que você falou. Mas só o começo aqui... É porque, assim, até no Brasil, quando você tá tentando botar a criança na creche, é difícil, porque a criança não quer ficar longe do pai e da mãe. Sim. Mas imagina na outra língua, que a criança não entende. Exato. Mas e aí, como foi? Você terminou seu curso e a estratégia de vocês, depois que vocês terminaram, vocês perceberam que a estratégia que vocês tinham feito com o Léo não ia ser mais possível? Sim. E como é que foi dali para... Pô, e aí? A gente volta pro Brasil? A gente fica aqui? Sim. Já terminei o curso? Estamos no graduate? Qual que foi? A gente já estava na Austrália há uns 4 anos. Pô, 2020 isso. Isso. Já estava uns 4 anos quando... acho que é 2020. Nossa, eu sou péssima de conta. Mas porque a gente já tá há 7 anos aqui. Sim. E eu já tô há quase 3 anos no meu trabalho. Então, era mais ou menos isso aí. Certo. Quando a gente viu que ele fez 42 e que o sponsor não ia virar mais uma residência, não ia dar mais tempo, eu falei assim, eu vou conseguir alguma forma, vai ter que dar certo. Certo. E aí, foi que... Assim, por isso que eu falo que é muito legal você seguir perfis de pessoas que estão no caminho. É muito legal você pegar a opinião, mas é bom você sempre ir atrás do profissional para ver se aquilo é possível para você. Se você vai conseguir encaixar. E eu vi uma menina que eu conhecia, que eu sabia que ela era formada em jornalismo, mas trabalhava com marketing, e tinha pegado o sponsor e depois a residência como multimedia specialist. Uhum. E eu falei, mas o que é multimedia specialist? E aí eu fui conversar com ela. Sim. Ela falou, Liane, eu acho que você consegue se enquadrar nessa profissão. Eu precisei fazer um documento, tá, um projeto para provar que eu sabia fazer as coisas e tal. Mas eu acho que você consegue se encaixar nisso. Aí eu levei isso para minha agente, né? Depois de muito pesquisar, eu finalmente conheci a minha agente, que eu escolhi. E aí ela falou, olha, baseado nas suas experiências aqui, eu acho que é uma possibilidade, sim. Só que, no seu caso, você também vai ter que tentar pegar um sponsor. Entendi. E aí, então, a minha meta foi... Eu tinha 2 coisas que eu podia tentar. Como marketing specialist. Tá. Ou tentar o multimedia specialist. O marketing specialist foi o que eu primeiro tentei. Tá. Porque muita coisa no marketing e tal. Só que o Veta 6 reprovou o meu skill assessment. O seu skill assessment. Porque eles disseram que... Porque eu foquei bem nas coisas de marketing mesmo. Só que para eles, muitas das coisas eram vendas. Entendi. Porque eram as estratégias que a gente desenvolvia, não sei o quê, que aumentaram as vendas da empresa, baseado nas coisas que eu desenvolvia, nos planos e tal. Para eles eram vendas. E aí eles negaram o meu skill assessment do marketing specialist. Uhum. E aí marketing não ia dar mais. Sim. E aí ela falou, você vai ter que conseguir um trabalho que tenha pelo menos isso aqui no cargo. E você tem que fazer essas coisas que estão aqui na descrição. Você pode até fazer outras coisas também lá. Mas isso aqui tem que ter. Daqui. Uhum. E aí eu falei, vai dar? Vamos conseguir. Uhum. Mas eu tinha o plano B, que era a Nova Zelândia. Entendi. Então, assim, eu tinha 1 ano e pouquinho de 485, né? 485 para fazer o negócio acontecer. Sim. Se não... Eu ia ter que ir para Nova Zelândia, mas eu já tinha que ter o meu plano da Nova Zelândia definido. Eu não ia poder definir isso no final do meu período aqui. Entendi. Então, eu já me consultei com a agente de imigração na Nova Zelândia e eu já sabia que o mestrado que eu fiz aqui ia servir lá e que se eu pegasse 1 ano de experiência, pelo menos, na área que eu ia tentar aqui, eu já podia tentar, talvez, aplicar até direto para lá, como residente ou sponsor e tal. Então, eu falei, então o plano é esse. Eu vou tentar pegar essa experiência aqui, ou para conseguir um sponsor, ou para pegar a experiência para ir para Nova Zelândia. Sim. Aí meu marido falou, pro Brasil a gente não volta, então vamos lá. E aí foi.
Fiz uma entrevista, aí na primeira entrevista eu dei o vacilo de quando a pessoa perguntou, você tem alguma pergunta pra fazer? Eu falei, não. Aí o cara, vamos, depois eu falo contigo. Nunca mais me mandou mensagem. Fiz a segunda entrevista, que eu fui até a final, mas aí o cara decidiu um australiano, optou por um australiano. E na terceira empresa, quando eles disseram que iam me contratar, eu nem acreditei. Eu virei pra eles e falei, tem certeza que você quer? Porque assim, eu tinha feito o master já, eu já tava já tava 4 anos e pouco aqui, já tal, mas eu não sentia que eu tinha inglês para trabalhar. Entendi. Porque eu falo sempre que o inglês que você aprendeu na escola não é suficiente para você ir para uma universidade. E o que você aprendeu na universidade não é suficiente para o mercado de trabalho. Pro escritório. Porque vocês vão ter... Eles fala tudo abreviado aqui. Sim. Né? Tipo, o PM. Aí eu falei, o que eles estão falando do primeiro-ministro? Era o Project Management. Tipo, tudo tem uma sigla, uma coisa. Eles não sabem falar uma coisa inteira aqui. E aí tem as gírias de cada ramo também. Tem muita coisa. Então, assim, eu falei, cara, não vou conseguir. Mas eu falei, eu tenho que conseguir. E graças a Deus, eu fui bem honesta com eles no começo. Falei, olha, talvez vocês achem que o meu inglês é bom, mas eu vou dar muito vacilo. Não, a gente percebeu que você é esperta, vai dar certo. E eles me ajudaram muito no começo. E esse foi o primeiro trabalho que você teve aqui? Primeiro trabalho aqui. Caramba. Fora. Depois, tipo, você vendia bolo e tudo mais, mas assim... E aí é que eu tinha medo. Porque eu falei, eu tô aqui na Austrália... Nunca estive num ambiente, né? Exato. Eu tô aqui na Austrália há 4 anos e pouco. Fui pra universidade, mas tipo, nunca trabalhei pra ninguém na Austrália. Entendi. E num lugar que não tinha nenhum brasileiro. E além de não ter nenhum brasileiro, eu ainda era a única mulher. Então, assim, a única mulher, sem nenhum brasileiro, primeiro trabalho na Austrália. Foi tudo, assim, muito... Sim. Nervoso. Novo. Me deu nervoso. Sim. Mas aí você ia fazer o quê? Lá. Inicialmente, eles queriam que eu tomasse de conta do marketing da empresa e tal. Mas aí, como eu queria o negócio do multimídia specialist, porque assim, eu não foquei em empresa grande. Porque pra você chegar numa empresa grande, os departamentos são muito bem definidinhos. Estruturado e pra engessado, você migrar de né? uma coisa pra outra é muito difícil. Até você conseguir do seu gerente pro superintendente, pro não sei o quê, pro não sei o quê. Então eu falei, eu vou pegar empresas de uma forma que eu tenha contato direto com o dono. E essa empresa é uma empresa familiar. Então é o pai, é o filho, é o genro. Entendi. E eu tinha contato direto com eles. Então assim, se não for pelo trabalho, vai ser porque gostaram de mim como pessoa. Entendeu? Eu vou ter que conseguir esse sponsor. Sim. Mas... Então, eles me contrataram para fazer essa parte de marketing e tal. Só que aí eu vi que eles estavam implementando um sistema novo na empresa, um sistema de CRM na empresa. E eu, na empresa que eu trabalhava no Brasil, a gente participava de todas as melhorias que tinha no sistema, fazia os testes e tudo. Então, assim, tem muita coisa que eu sei. E aí eu me propus a ficar junto com o cara que faz a parte do sistema, a fazer aprender. As coisas. Então, assim, toda a alteraçãozinha que tem que fazer no sistema sou eu que faço, as correções e tal. Sim. Então, eu entrei... Foi se envolvendo aí na parte do sistema também. Tá, legal. E aí eu peguei o Multimídia Specialist para mim. Sim. Das funções que envolviam o Multimídia Specialist para mim, fora o que eu já fazia também lá. Sim. Eu me sobrecarreguei. Um pouco. Mas eu precisava, entendeu? Que legal. E aí, assim, eu meio que deixei eles meio dependentes de mim. Porque tudo que eles querem fazer é a Liane. Passava para você. Não sei o que é o sistema. A Liane. Liane. Então, com 3 meses que eu tava lá, ele me perguntou o que faltava para eu virar residente permanente na Austrália. E aí eu falei, agora é minha chance. Vou enfiar a faca aqui. Aí eu falei, olha, a minha situação é essa e tal. Meu visto acaba tanto, não sei o quê. Eu quero muito ficar na Austrália, mas se eu não conseguir, eu vou ter que ir para Nova Zelândia, não sei o quê. Aí ele, não, marca uma reunião com a sua agente de imigração que a gente vai lhe dar o sponsor. Aí outro choro, né? Chorei lá na frente dele, agradeci e tal. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, eles estão me dando sponsor porque eu estou sendo muito útil para eles. Né? E eles pagaram tudo. Porque o que a gente vê muito é pessoas que para conseguir o sponsor e entrar num caminho, acabam pagando, se submetendo e fazendo algo que não era para acontecer, mas muitas pessoas se aproveitam da vontade da pessoa de ficar na Austrália. E fazem a pessoa pagar tudo, né? E ele não, eles pagaram tudo. Que legal. Então, assim, primeiro emprego, ganhei o sponsor e eles pagando tudo. Eu falei, não tô acreditando. Que demais. Né? E graças a Deus foi aplicado.
E quando a minha nomination saiu, minha agente de imigração ligou pra mim, morta de feliz. Chorou. Eu chorei. Aí o meu chefe me ligou também, porque eu tinha recebido um e-mail de confirmação de que a minha nomination tinha saído. Que demais. Todo feliz. E aí agora eu tô... eu posso ficar 3 anos direto e depois pegar um 86, ou eu posso tentar fazer o bendito Skill Assessment para pegar um 86. Ah, você acabou nem fazendo o Skill Assessment como Multimedia Specialist. Não, porque para pegar o sponsor não precisa. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí eu tô pensando, se no final do ano mudar a regra que diz que vai mudar e diminuir de 3 para 2 anos para você poder pegar um 86, eu nem vou fazer, porque com mais um ano eu pego um 86, então. Sim. Porque eu já tô há mais de um ano no sponsor. Entendi. Se eles não mudarem, aí continuar os 3 anos, aí ano que vem eu tento fazer o Skill Assessment. Que legal. E já pego um 86, porque mais um ano é o meu prazo. Ou pegando um 86 direto, ou fazendo Skill Assessment para pegar um 86, que é um outro sponsor com residência, né? Pô, Mas assim, tudo muito bem casado com a orientação da agente de imigração, tudo muito, né? Nada porque o primo, o amigo, a fulano que eu conheço, não sei de onde fez, ou a fulano que eu vi do vídeo, não sei de onde falou. Entendeu? Você assim, foi atrás. Eu trouxe por exemplo, eu jamais tinha pensado na opção do Multimedia Specialist. Ninguém nunca tinha me apresentado essa opção. Sim. Mas eu vi alguém que pegou. Então eu peguei, é o que eu falo, vocês peguem os exemplos das pessoas, monta um dossiê e leva na tua consulta com o teu agente. Sim. Porque até pro teu agente é uma coisa nova. E aí isso vai ajudar tantas outras pessoas. Porque quantas outras pessoas vão chegar para ela com um histórico profissional igual o meu, e ela vai dizer, vamos tentar um multimídia especialista. Entendeu? Sim. Então, assim, você vai abrir portas para várias outras pessoas também. Total, né? Que demais. E como é que surgiu aquele... Você estava falando do seu podcast também, o Periquito... Australiano. Assim, eu tenho uma amiga gaúcha, Giovana, e ela sempre gostou de ouvir o Joe Rogan, podcast. Sei. E... Porque a pessoa, né, já fala inglês, né? Ele já fala inglês. A pessoa fez doutorado em Londres, é outro nível. Porque ela fala inglês é outra coisa. Aí ela dizia, não sei o que, do podcast. Só que eu nunca fui desse mundo de podcast. Mas eu gosto de vídeo. Eu gosto do Instagram e tal. Sim. E aí ela falou, não, a gente vai fazer um podcast, mas é áudio. Eu falei, quem que vai ficar ouvindo 1 hora de áudio, Giovana? Ninguém. Falei, não, é legal, não sei o que. Aí a gente começou a fazer no telefone. Sim, de qualquer jeito. Só vocês duas? Só nós duas, a gente gravava no telefone lá. Tinha um bebê, às vezes o bebê chorava. E peraí, pessoal, que meu bebê tá chorando. Uma coisa bem caseira. E aí começou que o pessoal começou a ouvir. E a gente, surpresa que estavam ouvindo aquele negócio assim, nada de edição, com o bebê chorando. Estavam ouvindo. Aí teve uma pessoa que ouvia que perguntou se a gente tinha microfone. Falou, não tem microfone. Eu vou dar um microfone pra vocês. Aí deu um microfone pra gente. A gente, olha, a gente tem um microfone. Aí um rapaz que ouvia a gente do Brasil falou, eu sou editor. Se vocês quiserem, eu posso editar os áudios de vocês. Então, o podcast, eu acho que a gente passou uns 3 anos assim, bem ativos no podcast. Acho que foi o primeiro podcast que surgiu aqui na Austrália. E a gente gravava bastante. A gente tem 50 e tantos episódios lá. Muita entrevista, muita coisa só nós, de bate-papo, muita coisa de mãe. Mas aí entrou nessa, né, de eu ter que procurar o trabalho e tal. E a gente acabou meio que ficando sem tempo. E a gente nunca foi atrás de patrocínio. Então, assim, o podcast não estava tendo um retorno financeiro pra gente. Entendi. Porque a gente tinha várias outras coisas que a gente estava, assim... O meu foco é pegar a residência. Então, assim, eu nunca vou investir a minha energia total em nada que não seja a minha residência. Entendeu? O meu foco é a minha residência. Tanto que hoje o meu perfil no Instagram, ele cresceu bastante, graças a Deus. Mas às vezes a galera vem, fazer parceria disso, só que, gente, eu não consigo. Mas o seu Instagram, ele surgiu junto com o podcast? Não. O Instagram surgiu Na verdade, eu tinha o meu perfil fechado. Mas em 2017 eu conheci a Márcia. E aí ela falou, nossa, vocês vieram em família, nossa, com criança, com bebê. Vamos dar uma entrevista pra mim? Aí a gente deu uma entrevista pra ela. Dali a gente ficou amiga, né? Mas aí a gente deu uma entrevista e ali eu passei muita informação, assim, que acho que o primeiro vídeo de família vindo como estudante com criança pequena foi a minha entrevista para ela. Sim. Dali, muita gente até hoje vê aquela entrevista eu vi um vídeo seu de 2017 e vim ver se você ainda tá na Austrália. Nossa, eu conheci você daquele vídeo tal. Então, assim, dali muita gente começou a me procurar para querer informação. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o meu Instagram e quem quiser ver o que eu tô vivendo, que veja. Só que eu só compartilhava bolo. Porque a minha fase era bolo. Fase então, boleira. ou eram as coisas que eu tava vivendo na escola,
ou era o bolo. Mas aí logo eu comecei a introduzir o meu filho na escola. Você faz uns vídeos com ele também, né? Logo a gente começou a fazer os campings. E aí foi ficando mais interessante, porque assim, à medida que a vida na Austrália foi se encaixando... Desculpa o microfone. À medida que a vida na Austrália foi se encaixando, a gente foi começando a fazer mais parte daqui. Da cultura, né? Da cultura, fazendo amigos. Porque assim, eu sou amiga de brasileiros e não brasileiros. Eu falo pra galera. Às vezes o pessoal fala assim, mas é que eu não aprendi inglês porque eu cheguei sem falar inglês e só tinha os brasileiros pra fazer amigo. Me desculpe. Mas você é o problema. Porque eu cheguei sem inglês. Sim. E eu, com inglês ruim, eu tinha a galera que não era brasileiro. Digamos assim, não era australiano, mas não era brasileiro. Sim. E eu tentava me comunicar em inglês. Tem 2 amigas que são do Nepal. Não, mentira. Paquistão. Umas queridas. Eu falava tudo errado. E elas... Muito bem, Liane, eu tô entendendo. Não, repete, vai devagar. Isso, ótimo. Então, tipo assim, a gente levava as crianças pro parquinho pra brincar. Sim, então, tipo assim, eu sempre tinha as amigas brasileiras, porque nada como desabafar com os brasileiros. Com certeza. Nada como ir pra evento brasileiro, nada como comer comida brasileira. Mas se você não fizer a sua parte, você não vai subir o degrau, entendeu? Não é tipo, não quero conviver. Ficar na zona de conforto, né? Nem concordo com quem diz não quero conviver com brasileiro, que eu acho isso... Que é um extremo. Extremo. Mas eu também não concordo dizer que não aprendeu porque chegou sem falar inglês e só trabalhava com brasileiro. Arrumando desculpa. Me desculpe, porque eu tinha... Olha só. Numa parada de ônibus... Aí vai de você ser aberto. Numa parada de ônibus, 2 meninas testemunhas de Jeová. Sentaram, viram que eu não falava inglês direito. Não sei o quê, nanã. Aí elas disseram, você quer que eu lhe ensine inglês? Elas iam na minha casa. 3 vezes por semana. Com cartãozinhos, aqueles cardzinhos, que é imagem, palavra, para me ensinar inglês de graça. Obviamente que dali para lá elas tentavam ler a Bíblia, né? Sim, as coisas de converter, mas nada forçado. Mas ali eu tava me expondo, entendeu? Eu tava me expondo. Eu ia no playgroup, eu tentava conversar com o povo, não sabia falar nada, mas o pessoal achava legal a minha tentativa, entendeu? Sim, eu ia nos parquinhos, ia nos eventos que tinha, procurava os eventos que tinha para criança. Esse aqui, tentava me comunicar, entendeu? O meu marido também, a gente sempre... Você não tinha medo, né? Não, porque eu tô aqui. É lógico, né? Entendeu? Eu tô aqui. Quais deles, australianos, teriam a mesma coragem que eu tive de ir lá pro Brasil? Não teriam, entendeu? Meu chefe mesmo fala, Liane... a gente admira muito vocês, porque vocês vieram para recomeçar do zero aqui. Eu jamais teria coragem de ir para outro país. Exatamente. Recomeçar numa outra língua, entendeu? Sim. E às vezes eu erro, às vezes até hoje eu ainda erro alguma coisa, eu falo assim, eu entendi o que você quis falar, mas o jeito melhor de falar é esse. Mas eu não conseguiria falar nem desse jeito que eu falo. Sim. Então, assim, hoje em dia eu já... Meu Deus, um dos meus chefes é de Bathurst. Bathurst fica... há umas 2 horas daqui. É aquela cidade que tem a corrida de carro? Você já ouviu falar? Não. Nunca, você tem que ir lá. Corrida de carro? Cara, você que dirige Uber, você tem que... Mas corrida de carro assim? O que é isso? Nem sabia. Sim, uma pista de corrida de carro, não é de Fórmula 1, é daquele outro, que é os carros normal, que correm rápido. Meio que Daytona. Aqui tem uma corrida muito famosa na Austrália chamada V8 Supercars. Tá. Que é corrida mesmo, tem a pista. Só que a pista, durante os dias normais, a galera usa normal. É um parque, né? É uma parada assim, autódromo. Tá. Cheio das sinalizações, das arquibancadas, os negócios. E na época de competição, todo ano tem. Fecha tudo. Melbourne também é assim. Você tem que ir em Bathurst, é bem aqui, 2 horinhas daqui. Vai lá dirigir com o Uber, passando na pista, tem a sinalização, tudo é muito legal. Que legal. Pista de corrida, muito show, tu tem que ir, 2 horinhas daqui. Só que Bathurst fica perto de Orange. Já ouviu falar em Orange? Orange, já. Pronto, então o accent do meu chefe é bem puxado. E aí, ontem eu tava falando... Ontem foi sábado. Mas esses dias eu tava falando com ele, falei assim, nossa, quando você vinha falar comigo, eu gelava, me tremia. Aí ele, por quê? Porque eu não entendia nada do que você falava. O jeito dele falar, tipo, ele não fala good day, ele fala good day. G'day, mate. Ele fala bem assim. E às vezes eles gostam de enfeitar, porque eles gostam mesmo, tipo paulista, né? Gaúcho, cearense, a gente gosta de dar uma reforçada no nosso sotaque. Quando a gente vê que outra pessoa
não tem o mesmo sotaque, é que a gente gosta de enfeitar mais ainda. É que paulista não tem sotaque, dizem, né? Pois é. Mas assim, mas eles foram muito legais comigo. Hoje eu entendo tudo, mas foi bem punk. Que legal. Foi bem punk. Mas se você não meter a cara, você não vai. Sim. Então, assim, não use a desculpa de que é porque você veio sem inglês aqui, porque era o que tinha. Não era o que tinha. Sim. Você não tentou ultrapassar a sua barreira do desconforto e por um desconforto maior ainda, entendeu? Tem que ser você. Você tem que errar. Você tem que passar por situação que você vai pagar mico. Sim. Você tem que trabalhar em lugares que você não conhece ninguém. O apoio da galera... Viver, né? Viver o intercâmbio. O apoio da galera no começo é muito importante. Mas se você quer evoluir no idioma e tal, você tem que começar a se cortar o cordãozinho umbilical e... Lógico. Vai aparecer gente que vai lhe botar pra baixo? Vai aparecer gente que vai falar besteira? Vai. Paciência, mas é só errando e metendo a cara que você consegue, entendeu? Sim. O meu marido conseguiu sair da obra e conseguir trabalhar em empresa de signage usando o Google Tradutor. Porque ele não Todo mundo falando que ele não ia conseguir. Cara e coragem, né? Exato. Ele pagou vários micos. Teve uma situação que ele disse que o gerente chegou... depois ele que virou o gerente, né? Mas na época tinha um gerente. O gerente chegou e tava todo mundo dando parabéns pro gerente, mas ele não tava entendendo, mas ele viu que tava todo mundo alegre, não sei o quê, e ele escutava a palavra baby. Ele vai ter a mulher dele vai ter um filho. Então, quando eu ver o momento certo, eu vou dar parabéns pra ele pelo baby. 2 dias depois, ele chegou perto dele, aí o chefe foi falar, o gerente foi falar alguma coisa, ele falou, congratulations, baby. Ele, não, Lil, no more baby. Não. Eu tinha perdido o bebê, a mulher. Eles estavam já falando do baby, mas estavam falando que a mulher tinha perdido o bebê. Aí ele pegou o assunto baby de novo. Tô falando do baby. Agora que eu vou dar os parabéns. Ele chegou, congratulations! Aí ele, não, todo Lil, feliz. no more baby. Coitado. Quando ele, enfim, viu o assunto surgir pra ele dar os parabéns, já era o mesmo assunto, mas que a mulher tinha perdido. Sim. Então, assim, mico você paga, entendeu? E aí... Você vê, ele começou com nada, pagou o mico, depois virou gerente, entendeu? Sim. Se comunicando perfeito, não se comunicando perfeito, mas ele vai, entendeu? E aí é que tá a diferença de quem consegue fazer as coisas acontecerem e quem não consegue. Exato, dá o primeiro passo. É o primeiro passo. Em qual momento que ele abriu o business dele? Como é que tá a vida de vocês hoje? Você tá nesse trampo com sponsor, o Leozinho ele tá com 9 anos? Vai fazer 9 esse ano. Aí tá na escola, tá bem lá. E o Léo, o pai, sim. ele tá com o business dele, trabalha só com o business dele? Não, como é que foi isso? Quando ele entrou no ramo de signage na Austrália, né? Ele começou a ver que tinha muitas coisas parecidas com o Brasil. Com o Brasil, tipo, nomenclatura de material, de tudo, muito parecido, os processos, tudo muito igual. Sim. Sendo que muita coisa aqui é mais automatizada do que no Brasil. E aqui é muito dividido, tipo, quem faz frosting não faz carro, quem não faz isso, quem não faz aquilo. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Então, assim, o chefe dele mandava ele fazer uma placa, ele fazia até pintar a parede, porque ele é muito detalhista, ele é bem... Faz serviço completo. Ele entendeu? Sim. E ele terminava, ele deixava tudo limpo, então os clientes elogiavam, diziam, nossa, ele deixou tudo limpo, não sei o quê. Nossa, e tipo, a galera vai botar a placa, enfia o parafuso, deixa aquele parafuso ali aparecendo, aquela coisa nada a ver. Sei, ele se preocupa em colocar um end capzinho ali para cobrir, para camuflar. Sim. Entendeu? Botou uma placa, ficou um gap ali, a parede é laranja, se ele pintar aqui de laranja, não vai aparecer esse gap, vai ficar mais bonito pro cliente. Sim. Porque não é função da empresa de signage fazer isso, mas por que não? Sim. Né? Então ele foi mostrando o diferencial dele, o chefe dele já viu que não queria perder ele, né? Mas aí ele foi conhecendo os suppliers, conhecendo isso, conhecendo aquilo. Entendi. Aí um cara contratou ele para fazer uma coisa por fora, ele fez uma coisa por fora, depois não sei o quê. Depois ele foi ficando muito busy fazendo coisas nos finais de semana. E aí ele viu, e aí depois começou a aparecer muita coisa para ele, aí ele começou a terceirizar na impressão, mas aí pegava os trabalhinhos dele, não sei o quê. Daqui a pouco ele tinha uma máquina, não sei o quê. Agora ele tem 3 máquinas, uma mesa automática de laminação, plota de recorte, não sei o quê. E ele falou, é hora de ter o meu próprio business. Então já tem mais de um ano aí que ele montou o business dele mesmo. Tá. Ele já tinha o ABN dele de fazer serviços por ele, além de estar trabalhando na empresa que ele trabalhava.
Mas aí ele decidiu abrir o business dele mesmo. E aí é só ele? E aí é só ele, é. E aí agora ele tá no foco de alugar talvez um galpão daqui a pouco para já ir contratar mais pessoas. Que legal. Mas tá bem bacana, assim. A galera recomenda ele. E o fato dele não ter estudado inglês prejudica ele de alguma forma? Ele consegue trocar ideia com o pessoal? Não, porque hoje em dia, ele tem muita experiência no que ele faz. Entendi. Então, ele passa muita confiança, mesmo o inglês, porque assim, a gente já está há 7 anos aqui, eu que sempre estudei. Ele entende muito bem inglês, mas a comunicação dele não é perfeita. Mas é o suficiente que ele precisa para o trabalho que ele faz. Sim. Então, assim, ele tem muitos clientes Aussie, mas Aussie mesmo. Teve uma irmã de um cara que tem um barbershop na City, australiano. Conheceu ele, não sei como, achou ele em algum canto, e ele só faz trabalho, tudo que ele faz é com ele. A irmã dele foi abrir um restaurante em Hunter Valley. Ele falou, você vai fazer com o Leo. A gente foi pra Hunter Valley fazer todas as placas, tudo do restaurante dela. Que legal. Ela nem pesquisou. Australianos mesmo, assim, daqueles bem... Aí deram um vinho pra gente, de presente, assim, tudo muito simpático. Então, assim, como ele faz muito bem feito, passa muita confiança, ele faz os layouts, faz tudo muito bem feito, e ele é muito detalhista no material que ele vai imprimir, na qualidade, tudo, porque se ele imprimir uma coisa numa qualidade ruim, vai quebrar ali na frente e aí vai dizer, não vou fazer com ele porque não presta. Entendeu? Que legal. E qual o tipo de signage que ele faz, por Tudo. exemplo? Ele faz umas paradas dessas, assim? Ele faz lightbox, ele faz as coisas com LED, faz as luzes com aquelas luzes 3D, assim, que tem um LED por trás, faz de acrílico, plota carro, né? Envelopa carro, bota frosting em janela, nessas coisas é mais simples que é. Frosting em janela? O frosting é o adesivo jateado. Ah, tá. Aquele que parece... frosting que diz que parece que você vê de um lado, né, mas você não vê do outro. Tem esse, não. Esse aí é o One Way Vision. Ah, tá. O One Way Vision é muito usado em coisas de delegacia. Carro. Parte de vidro de carro, vidro de loja que você quer ver todo mundo que tá passando fora, mas quem tá fora... Mas pode fazer isso no carro? Pode, no vidro de trás. Ah, no vidro de trás? Sim. Tipo, porque eu vejo quem tá atrás de mim... Tá propaganda no vidro de trás, mas você enxerga tudo de dentro do carro. Tá. Entendi. Não nos lados, mas atrás. Ah, tá. Entendeu? Pô, que legal. E, qual que é o nome pro pessoal que quer ver? Signage. In-out? In-out Signage. É o Instagram. É o Instagram tem um site dele. também. Isso, tem o site também. Agora ele tá dando uma repaginada no site. Pô, que legal. Agora ele tá focando bem mais. E aí ele consegue trampar só com isso ou no início foi difícil? Não, ele consegue, tem Porque ele só trabalho. foi fazer a transição quando ele já tava suave já, né? Sim. Entendi. Não, tem muita demanda. Que legal. Muita demanda. Inclusive, ele tem muita vontade de ensinar pessoas a serem sign makers aqui na Austrália. Porque ele tem muita experiência, entendeu? E ele gosta de ensinar também. É tanto que teve um rapaz que fez alguns trabalhos com ele e hoje já é sign maker também. Tá por conta, que legal. Já aprendeu, então ele passou todos os bizus, tudo. E agora a pessoa já tá trabalhando para uma empresa, tá? Tem também o businessinho dele, pequenininho. Sim, que demais. Então, assim, é bem bacana, assim. Se você tiver medo, não acontece. Sim. A Austrália não é perfeita. A Austrália tem muito problema. Sim. A Austrália tem violência também. Lógico. A Austrália tem gente que enrola você. A Austrália tem calote. Preconceito. A Austrália tem tudo de ruim. Sim. Mas tem tudo de bom. Sim. Né? A proporção é bem menor, né? Se você botar na balança, é o que eu falo. Se você botar na balança, existem as coisas ruins e existem as coisas boas. Quando eu falo que tem tudo de ruim, é porque também existem as coisas ruins. Também tem droga. Não vai achar que aqui é perfeito, Não né? é perfeito. Sim. Mas se você botar na balança, se a gente comparar... Com o que a gente pode comparar? A gente pode comparar com o nosso Brasil. Né? Tipo assim, por que eu quis sair do Brasil? Violência. Então, aqui tem, mas... Botando na balança, você se sente mais seguro aqui do que no Brasil. Não tem nem como comparar, né? E a Austrália, ela é mais nova do que o Brasil. Então, ela ainda está em construção. Sim. Tem muita coisa. Quem é sangue no olho aqui, consegue fazer as coisas acontecerem. Consegue fazer as coisas acontecerem. Aí é onde que eu tenho medo de só ficar pegando conselho em grupo. Grupo é legal, para você pegar exemplo, como eu falei. Mas tem muita gente que tem umas crenças limitantes horríveis. E vai construir um muro na tua frente, né? E você vai parar de enxergar as possibilidades. Sim. Então, assim, tem aquela galera que chegou aqui há pouco tempo e já começa a dizer, não dá certo. Não sei o quê. Não é isso, não é aquilo. Fica botando um monte de energia negativa. Muita energia negativa. Então, assim,
Se você tem no seu coração o que você quer, vai atrás. Sim. Se a galera que você tá se relacionando tá só botando pra baixo, não é a galera que você tem que se relacionar. Foca na galera que te bota pra cima. Se você pagou um curso, faz o curso, cara. Faz Sim. o curso, porque às vezes o professor da tua escola pode arrumar o teu primeiro emprego. Agora, se tu é aquele aluno que nem presta atenção na aula, foge da aula, vai pro Malones, que quem nunca estudou aqui na Austrália sabe que é o Malones. Malones é um pub latino que tem. Pubzão dos estudantes. A galera falta a aula, vai pro Malones. Não pode, né? Então, tipo assim, eu ia... Lia nesse SDF? Não, eu só sei que é muito caro e que eu não queria voltar pro Brasil sem ter Mas inglês. casada também, né, Liane? Também, né? Aí também com filho. Não vai pra balada, né? Não, você tá festeiro. Eu vejo você divulgando os eventos depois ultimamente. Depois que meu filho cresceu, ficou melhor. Por exemplo, hoje, a gente vai no Samba do Bem, tem uma menina que eu conheci na escola de inglês, inclusive, tá fazendo nani pra ele. Não vou levar, vamos só nós, entendeu? Então, agora já tá mais ok. Mas quando ele era menorzinho, não tinha coragem de deixar. Sim. Mas, gente, tem que fazer valer a pena o dinheiro, né? Mas esse é o ponto bom da comunidade também, sei lá, acontece alguma dificuldade, algum evento assim, que nem que tá acontecendo com o Vini, a pessoa se ajuda bastante, vaquinha, a galera se É por isso que eu digo comove assim, bastante. É por isso que eu digo, quando o pessoal fala, eu não quero saber de brasileiro, também tá errado. Porque vai condenar a pessoa porque a pessoa é brasileira? Não pode. Você pode conhecer o teu melhor amigo, o teu irmão, tua irmã aqui, tua família, vai ser um brasileiro. Pode ser um australiano também, pode ser uma família mista, mas não se limita só a brasileiros. Vai para todo mundo, mas não abra mão de ter seus amigos brasileiros também. E o que eu ia falar, eu conheço pessoas que moraram aqui, que já foram embora, que desistiram da Austrália e foram para outros países. E eles falam, nunca vi uma comunidade tão forte de se unir. Que demais. Como na Austrália. Principalmente em Sydney, entendeu? Porque, assim, tem pessoas e pessoas, né? Mas, assim, se alguém estiver passando por um perrengue, não tem perigo da galera não se juntar e levantar o dinheiro que a pessoa precisa. E se esforçar. E conseguir fazer a mudança. Eu já vi de gente de fazer visita na casa da pessoa que a pessoa estava se sentindo triste, ir ao hospital, isso e aquilo. Então, assim, pessoas que você nem conhece fazem coisas por você aqui. É muito lindo a comunidade brasileira aqui na Austrália. Sim, demais. Não, e eu acho que também que isso é um pouco que a gente faz através do conteúdo do podcast, do que você faz no seu Instagram. Sim. Você tem algum objetivo com isso? Ou é só ajudar mesmo sem esperar nada em troca? Pois é. Muitas pessoas perguntam assim, mas você já está ganhando dinheiro com o Instagram? Eu abri o Instagram porque... Eu sempre gostei muito de compartilhar coisas com as pessoas. Não, na verdade, compartilhar. Se eu sei de uma coisa e alguém tá aqui perto de mim e quer saber daquela coisa, eu vou informar tudo que eu sei para tentar ajudar aquela pessoa. Eu sempre fui assim. E quando eu abri o Instagram, porque a pessoa tava começando a perguntar sobre vir com filho, não sei o quê, eu comecei a meter umas real e dizer, olha, não faça isso, assim não dá certo. Não, vir em família não é assim. Não, olha, com criança é desse... é assim, eu não sabia. Não, é desse jeito. Sim. Aí eu comecei a ver que eu poderia devolver o que eu recebi de pessoas boas que apareceram no meu caminho. Sim. Eu fui ajudada por pessoas que eu nem conhecia. Pessoas que eu conheci, que me ensinaram aqui a ir pegar o trem, a isso e aquilo. São coisas tão simples, mas que para mim fez uma diferença tão grande. Por que eu não posso passar isso para outras pessoas? Então, eu comecei a passar de boa. Só que aí foi crescendo. Hoje, recentemente, eu virei 19 mil, que tá ótimo, porque assim, nunca paguei nada, nunca, né, é tudo orgânico, porque me viram, ou me ouviram, ou me conheceram, e isso é bom, entendeu? É a galera que me segue desde a época que eu fazia os bolos, e sabe tudo da gente. A galera vai compartilhando. Então, agora que as fronteiras abriram depois da pandemia, várias pessoas vieram, muitas famílias. E eu tenho me encontrado com cada vez mais pessoas que me seguem desde quando estavam no Brasil. Demais. E que me falam, nossa, suas informações me ajudaram muito. Nossa, você nem imagina como você me ajudou. Você falou aquilo ali naquele dia, você não imagina, mas eu precisava ouvir aquilo ali, não sei o quê. Então, assim, isso, entendeu? Sim. Como eu falei, o meu foco é pegar a minha residência. Sim. Eu sou exibida também. Né? É? Eu sou muito exibida. Então, eu gosto de falar. Gosto de conhecer gente. Então, o Instagram, a minha vida, ela é bem corrida. Trabalho me consome muito. Filho, tudo. O Instagram me desestressa.
Entendi. Por incrível que pareça. Aham. O podcast também me desestressava muito. Que legal. Só que a gente não conseguiu mais encaixar. Mas o Instagram me desestressa. Eu adoro criar conteúdo. Eu sou muito curiosa, então eu gosto de pesquisar. Criar conteúdo e ver que as pessoas gostaram. Porque não é só conteúdo para quem quer vir estudar. Não é só Sim. conteúdo. É conteúdo para quem mora aqui, para quem quer saber da Austrália, curiosidade, política, animal. Sim. Tudo. Os vídeos com o Leozinho fazem sucesso. Aí ele fala, mãe, o pessoal gosta, né? Quando você faz vídeo comigo. Né? Você tem que... Tá se achando. Mas porque criança, né? O pessoal gosta. Sim. Então, eu sou muito curiosa. E gosto de falar, e gosto de conhecer gente. Então, o Instagram, ele me dá o que eu quero, conexão. Sim. É isso. Não sei se um dia eu vou usar o Instagram para ganhar dinheiro com isso. Monetizar. Hoje, eu não... De forma, não eu é não o seu penso. Foco. Uhum. Não penso. É tanto que várias pessoas já me mandaram mensagem. Empresa, agência de não sei do que, não sei do que. Quanto que você cobra para isso? Gente, mas não vou. Não, até não porque interessa. eu não tenho nem tempo de me comprometer com empresa. Nada. Porque vou fazer uma parceria, não tenho nem tempo para estar fazendo aqueles conteúdo religiosamente. Sim, eu crio muito conteúdo, mas na hora que dá. E vira uma obrigação também, né? Exato, entendeu? Então eu não posso me comprometer. Meu compromisso é pegar minha residência. Sim. Esse Aí é o meu depois foco. disso você pensa. Depois disso, não sei. Não penso. Hoje eu não penso. A minha meta é, depois que eu pegar a residência... Mas vocês vão continuar morando aqui. Sim. Depois que pegar a residência, a minha meta é aplicar para uma outra empresa. Serei grata, eternamente grata à empresa que me deu a residência. Mas foi bom o tempo que eu passei. Mas eu quero muito trabalhar numa empresa grande. Porque não fui inicialmente... Um salário maior. Eu ganho bem, mas obviamente a gente sempre quer ganhar mais. Sim. Mas eu ganho bem, não posso reclamar. Mas eu quero trabalhar numa empresa... Uma multinacional, assim. Trabalho nessa empresa. Esse é o meu objetivo. Entendi. O Instagram, ele continua como minha válvula de escape, conexão, eu compartilhando tudo. Eu adoro conversar com pessoas também. Às vezes o pessoal me pergunta alguma coisa, eu peço pra galera que eu conheço ajudar. Eu conheço dentista, conheço advogado, conheço isso, conheço aquilo. Então, vira e mexe, alguém contribui no meu perfil, respondendo alguma pergunta, pra ajudar a galera, pra conectar a galera. Então, como eu falei, se um dia isso vai virar, não sei. Mas não estou fazendo para isso, entendeu? Entendi. Se for, é porque foi. Mas legal. Eu ainda vou trabalhar no multinacional, você vai ver. Bom, vai dar certo. Próximo passo. Assim como tudo deu, né? Verdade. Com o tempo. Que legal. Oli, adorei sua presença aqui. Você gostou do bate-papo? Gostei. Falo muito, desculpa, viu, gente? Mas é bom assim, que rende assunto. Vários cortes, ó. Assim. Corta aí as partes que eu falei as coisas erradas. Não falou nada demais. Agora a gente vai pro Samba do Bem, o evento, né? Sim. Então, agradeço a sua presença. Deixa suas redes sociais para a galera seguir. Eu vou colocar o arroba também da empresa do seu marido, que eu já esqueci o nome, porque eu sou muito esquecido. In and Out Signage. Sim. E a galera que quiser trocar ideia com você, ver o seu conteúdo, como é que te acha nas redes sociais? Bem, se você quiser, né, seguir um perfil bem diverso, com muita curiosidade, vida sobre a Austrália, principalmente para quem vem em família, para quem está com criança aqui, meu Instagram é @LianePeixoto, bem simples, bem fácil de achar. E o Instagram do meu marido é @InOutSignage. Então, se você quer saber como é esse sign maker, trabalhar com sinalização aqui na Austrália, também segue ele lá e veja o trabalho dele. Fazer uma cotação de um trampo também, né? Principalmente, né? Tem um business aqui que quer fazer um orçamento. Ele já faz muita coisa para muita galera que tem... Como tem empresa de removal aqui nessa Austrália, né? Tem. Nossa, envelopa muito caminhão? Muito. Muito caminhão. Que legal. Muito. E é legal ver os brasileiros crescendo. Tem brasileiro que ele começou envelopando, o cara tinha um caminhão, agora o cara já tem 5, 6. Tipo que assim. Legal. Ele faz pro Inelas, pro Stelman, sabe? Eu não sei. Que eu entrevistei ele aqui também. Não conheço, mas não duvido não, porque ele já fez para a maioria das pessoas que tem empresa de removal aqui na Austrália. Que demais. É porque a galera às vezes compra um caminhão, né? E aí vai fazendo trampo. Às vezes o pessoal compra um caminhão velhinho. Ou aluga também. E aí ele vai e dá uma repaginada no caminhão com ACM. A lateral do caminhão, o baú do caminhão fica bem novinho, entendeu? Sim. Aquela parte amassada, negócio velho. Ele camufla com ACM, fica tudo bem lisinho. Ah, que legal. Bem legal. Que legal. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio também. Sigam Equalizando, se inscrevam no canal no YouTube, sigam no Instagram, se quiserem me seguir também no Canguruber, fiquem à vontade. Façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2023 no Facebook, a comunidade que a gente falou também, a ideia lá é se ajudar
e se fortalecer. E também dê uma moral para os patrocinadores, Followers Intercâmbio, a Musolab, o Grab and Go e também Connection Law. Beleza? Por hoje é só. Obrigado mais uma vez, Obrigada. Vi. E até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.